Reacts. Jararacas Reacts. Jovens e o episódio de Reacts. Olha só. Do que foi a temporada da NBA, a primeira temporada da NBA, durante a era Jararacas Podcast. O que foi? O que foi dito? O que foi falado? O que foi comentado? Verdades. Mentiras. Curiosidades. Intrigas. Entregas. Emoção. Lágrimas. Humor. Nonsense. Loucura. Irresponsabilidade. Tudo isso. O que foi a temporada da NBA na primeira temporada do Jararacas Podcast? É um programa de reacts, hoje nem de entrevista. Semana que vem que começa a série Jararacas Podcast Entrevista, em meio ao título do Oklahoma City Thunder, para a gente deixar claro que a gente está fazendo isso aqui depois do final do campeonato. Sim, né? sem dúvida. O Thunder venceu por 4-3. E nós não gravamos a versão Thunder campeão, Indiana campeão. Não. Essa abertura é aqui. Daria ó. muito trabalho. Sim, exato. Basicamente por isso. Exatamente. E porque você fez questão de que este fosse episódio fosse depois exato. que poderia já ter sido gravado na semana passada. Sim, sim. Mas falou, não, só quando acabar a NBA, a temporada da NBA. Exato. Então, aqui é um episódio que é uma ode à NBA, né? Essa liga inigualável, fantástica, grande razão da existência do Jararacas Podcast. Exatamente. Uma ode à NBA. Palmas para a NBA. NBA mesmo, a original mesmo, a NBA. Exatamente. Nada, National Basketball Association. Exatamente, nenhuma vertente, sucursal no Brasil, nada disso. Não. Aqui eu não aplaudo isso, não. Exato. Aplaudo a NBA, National Basketball Association. Perfeito. Isso eu aprovo e amo. NBA, unicamente. Ricardo, Sim. Reacts. Reacts. É um programa gostoso. Vamos reagir Vou ter que usar óculos a aqui. coisas loucas que aconteceram nessa temporada e Eu não vi. responsabilidades. Gostei. Você chegou a ver? Não. O que foi Editado? selecionado não, pela tudo produção? Novidade. No comando do novidade Denis? para você em casa, novidade pra gente. Mas aqui já fica o pedido do velho. E agora, o Buga tá de Rudy Melo, porque no último programa ao vivo eu estava de Carmelo Anthony. O único Melo da NBA. Você gosta de Melo, é o Lamelo, bobagem. O Melo é o Carmelo, é o Rudy Melo. Tivemos até o match no E o último Fábio episódio. Melo? Fábio Melo, que morreu, jogou em Syracuse, a mesma universidade de Carmelo Anthony. Porque tinha o Fábio Melo, jogador de futebol também, né? Ah, sim. O Eu Fábio tava Melo pensando. também é jogador. O Fábio Melo morreu, infelizmente. Inscreva-se no Jararacas Podcast, curta, compartilhe, ative as notificações. Você também pode, no seu agregador favorito, Spotify, nós estamos bombando. Você tem TikTok, Instagram, Facebook, Jararacas Podcast, primeira temporada insana e com muita responsabilidade. Vamos dividir alguns reacts aqui. Responsabilidade, O que será que vem eu pela não sei. frente? Vou Eu até não sei tirar se aqui o teve Rudy. responsabilidade. Isso em meio à Copa do Mundo de Clubes, é um episódio já em meio à Copa do Mundo de Clubes Exatamente. da FIFA, né? Exatamente. Na Casé TV. Casé TV, maravilhosa Casé Tô TV. narrando lá, eu acho que sim. Sim. Aí uns Espero joguinhos que lá. volte em breve ali, quem sabe a Casé TV pegando um pacote FIBA. O Bugarelli está aí, presente. Ó, já sempre. tá se oferecendo, é? Cara, eu tenho um carinho muito grande pela Casé TV, pelas pessoas que trabalham Olimpíadas foram maravilhosas, lá. Foram gente. maravilhosas as Olimpíadas. Eu gostaria muito de fazer de novo Olimpíadas Em lá Los Angeles. em Eu 28. gostaria de fazer até em loco. Eu sei que a dificuldade Aí é é um gigante pouco para difícil. narradores e comentaristas. Mas se Porém, se quiser, quiser enviar o Bugarelli lá, 20 dias no Rio de Janeiro de novo? eu 28? fico, estarei presente. Delícia, muito bom. Pra Casé Olimpíada de TV, Los Angeles, mas muito simpática. penso até em Eurobasket, penso em outras coisas aí. Vamos aguardar o que nos reserva a Casé TV também. Mas sempre, evidentemente, em relação ao lembrando que basquete. vem aí, eu estou muito ansioso com a nova temporada da NBA no Amazon Sim, Prime. Amazon Prime. Estaremos lá. React. Começaremos com qual? Eu não tenho a menor ideia. Tem uma ordem seleção. Olha aí, produção. Uma ordem. Vai ser uma surpresa, segundo ele, segundo o Denis. Surpresa. Então vamos lá. Vamos então. Pau na máquina. Você é Pau na- polêmico e você... A intenção é essa. Não, mas não é. Mas vai ser Mas sim, mas eu vou ser... Seu primeiro Porque, assim, episódio. quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pelo cara. Eu amo. Pra mim é a referência. Mas eu joguei a toalha. não, Já joguei a vai toalha. direto, só Joguei a porque- toalha. sobre o Kawhi. O peçonhento da semana pra mim é Kawhi Leonard. Já era? Ah, cara, eu joguei a toalha. Eu larguei. Já era. E aí, com ele, cara, o Los Angeles Clippers, tem ginásio novo, o ginásio é maravilhoso, mas eu joguei a toalha. Eu perdi a Precoce. confiança nele, no time. Pô, pera, você mas pediu não colação chegou, precoce. Mas não Isso chegou, agora. não chegou. Então você estava confiando até um bom tempo, né? Muito. Não, mas não, no dia que você falou, parece que já estava morto, que já estavam chamando o Que Papa. o cara não ia voltar a ter uma sequência. Perdeu Voltou. alguns jogos da temporada, mas quando esteve à disposição, Muito bem. o cara é diferente demais. Surpreendeu então. Surpreendeu, surpreendeu. Então sem ele surpreendeu, que você não estava acreditando nele. Nada. Isso aí é para não acreditar no Embiid. dúvida. Isso. O Embiid realmente que tem Esse aquela, aí, né?
Esse aí. Aquela vagabundagem que ele já conhece. Que já conhece, Né? verdade. Vagabundagem, verdade, olha só. verdade, Você chamou ele de vagabundo, eu falei, a vagabundagem é diferente de vagabundo. Sim, é Ele vagabundagem. tem trejeitos de vagabundagem. Exatamente, né? exatamente. É um jogador muito talentoso, mas o Embiid, sim, mas o Kawhi, realmente, eu acho também que o Kawhi, eu tenho aquele boneco do Kawhi, lembra? Lembro. E por um bom tempo, aquele boneco do Kawhi ficou sem o braço. E coincidiu um pouco com o período em que ele estava fora de ação. Entendi. E Aí realmente você achou o braço, se encaixou no boneco. encaixou e ele voltou. Com tudo. Então, uma espécie de voodoo aí, inverso. O Harden, então, meu, precisa de um boneco, viu, cara? Porque o Harden na reta Deve ser final, um boneco o jogo bonitinho, 7... barbudinho. O boneco do Harden, ele só aparece completo em temporada regular. Porque aquele jogo 7 com 7 pontos é vergonhoso. Foi. O Kawhi não tem essa crítica, né? Não, não tem. Mas aquele jogo 7 também ninguém perdoado. Todo mundo foi Contra mal. Denver. Em Denver, ninguém foi bem. Foi um massacre. Mas o Kawhi, o Kawhi ele deu um alento na série. Porque num dos jogos ele realmente só não fez chover. E eu estava ao lado do Marcelo Gomes, numa das transmissões do Amazon Prime. Cara, foi o Kawhi que ele comemorou muito, porque ele é torcedor do San Antonio Spurs. Cara, Marcelo. ele terminou a transmissão e falou assim, desse Kawhi deu saudade. De um Kawhi letal, cirúrgico, comprometido. Ciborgue. Programado para a bola, matar. Exatamente. Foi esse Kawhi que a gente viu numa série Para contra aniquilar. Denver no começo da Não, série. o Kawhi, ele saudável, um pouquinho menos com problemas físicos, a gente estava discutindo já ele num contexto histórico. Sim. De um cara que poderia trazer mais um título para uma franquia diferente. E também pela organização, né? O Los Angeles Clippers também sempre Ele queria parece para a Califórnia, né? Que ele é de lá, da Califórnia. E também a presença dele inicial na lista norte-americana para as Olimpíadas era uma piada, né? Sim, Para alguém com questão física. Como o que um Embiid cara- foi lá e olha que foi a temporada do Embiid. sim. O Kawhi era o mesmo cenário, não tinha sentido. É porque o time americano estava com uma obsessão muito grande, que eu até entendo, de incluir na lista todos os grandes nomes norte-americanos em atividade. Pelo que conquistaram, pelo que representam historicamente. E o Kawhi E o cara tá nessa de lista. final, sem dúvida. Né? Sem Mas quando chega o treino, chega a realidade. Ele não estava em o condição esforço, física. O esforço. É bonito o papel. A lista é bonito de ver, né? Lógico. Você olha, o melhor time americano possível De vai Holiday. jogar. Aí eu Nossa, pensei na Fabinho. época antes das Olimpíadas, a gente preparando para fazer na Casa da TV, olha que maravilha que a gente vai transmitir aqui. Que maravilha, que lista. Mas chega o treinamento, aí a atualidade se impõe. E o Kawhi não tinha condição. O Kawhi. Kawhi Leonard. Cara, você vai olhar a Holiday, Kawhi, Anthony Davis e Ben Adebayo. Os 4 defensores de elite. Podendo defender garrafão, perímetro. Cara, ia ser, tipo assim, a seleção americana foi montada para destruir, aniquilar os adversários. Aí o Kawhi fala assim, imagina, essa rotina de treinamento, esse comprometimento. A gente viu até o Jason Tatum preterido pelo Steve Kerr, nem precisava do Tatum ofensivamente, porque você tinha Kevin Durant, Curry e LeBron. Então, assim... Então o Kawhi te surpreendeu, mas para a próxima surpreendeu. temporada, o que você diria agora se estivéssemos agora num programa de preview. início de temporada? Cara, é difícil imaginar algo de Los Angeles Clippers. O que o Los Não, mas Angeles o Kawhi. poderia... do Kawhi, eu acho que ele vai de novo. Eu acho que tem que ter uma temporada de cuidados. É que essa última foi a primeira que ele terminou em quadra, playoffs desde 2020. Pelo menos isso, exatamente. Depois da bolha. Exatamente. Foram aí. Então, acho que só pelo esse fato já é um ganho gigantesco. Eu imagino repetir a dose. E agora imagino também um load management durante a temporada. Vamos ver com a quantidade de back-to-back, quanto que a NBA vai mudar. Acho que essa sequência de lesões nos playoffs, acho que pode ter dado um sustinho na NBA. Não que vai mudar agora para essa temporada, eu acho que para outra. Para essa temporada, os mesmos moldes, 82 jogos, back-to-back, eu acho que o Los Angeles Clippers vai tentar encaixar melhor o Kawhi na rotação. Eu não sei, eu acho que o time é capaz de fazer algo porque faltou. Você teve uma evolução do Norman Powell, mas ele perdeu jogos depois na reta final. Eu gostei muito da presença do Van Gundy como principal assistente mentor defensivo. E com um grande fator defensivo. Ajudou bastante, sem dúvida. O Van Gundy, o Jeff, né? Jeff. É um grande analista de TV. Sim. Foi uma grande justiça a demissão dele da ESPN e do Sumaré USA. Foi. E você sabe por que ele foi demitido, né?
Por que ele foi Por demitido? quê? Aqui no Jaracas Podcast Reacts. Aqui é verdade. É que é verdade. Era um período em que estava tendo a negociação para o novo contrato de 11 anos. Sim. Que a ESPN nos Estados Unidos, com a ABC e o Grupo Disney, seguem como os principais, né, com a transmissão exclusiva das finais, o que não acontece aqui no Brasil, que é o Amazon Prime vai transmitir 6/11, né? E o Van Gundy incomodava a NBA, principalmente pelas críticas à arbitragem. Sim. Então, não tenha dúvida que no meio de um cenário de mercado, de definição, de futuro contrato, Seria de bom grado dar uma segurada. a saída do Van Gundy foi porque não há outro motivo. Sim. Ele era incontestável como analista, Exatamente. preciso, conhecimento tático Sim, sem do dúvida. jogo, Sem dúvida. incrível. A questão é que ele também tinha um interesse também no futuro de voltar a trabalhar na NBA. Então, quando houve a demissão, rapidamente ele já Se empregado. estava empregado, já como assistente principal dos Clippers. Talvez no futuro ele queira também voltar a ser Voltar a técnico ser principal. treinador depende da proposta. A questão do Van Gundy foi essa. Excelente comentarista, Sem dúvida. mas Concordo. critica a arbitragem, tem opinião. E aí, a questão de definição de contrato pesa. Pesa, sem dúvida. Influência Lá, aqui, em tudo quanto é lugar. né? Infelizmente. Você quer criticar, você tem que buscar sempre um local independente. É por isso que tem o Jaracas Podcast. Exato. E eu tenho que também admitir, com muita felicidade, que no Amazon Prime a gente tem liberdade de Sim, criticar. tem liberdade, sim. E isso é fundamental. Sem dúvida, sem dúvida. Liberdade fundamental. Sem dúvida. Afinal, ainda mais um comentarista. O cara ganha para dar opinião. E a Se o opinião All-Star Game é tem que- ruim, é chato, tem direito de falar que o All-Star Game é ruim? Como assim? Exato, exato. Eu não sou empregado da NBA. Eu trabalho Com com o produto. o conteúdo NBA. Exato. Mas eu tenho liberdade de Mas falar. Tem que ter liberdade. toda empresa, todas as pessoas, qualquer segmento tem virtudes e defeitos. E a gente, quando faz uma crítica, é uma crítica construtiva. Eu não vou deixar de amar a NBA porque ela tem uma temporada de 82 jogos. Mas a gente está vendo que, com o excesso de lesões, o excesso de back-to-back, perde a NBA, o produto final, de uma final que você tem ali jogadores lesionados, você às vezes não tem o melhor de cada time no momento mais importante da série. Agora, eu não vou deixar de idolatrar e de amar o que a gente faz, de fazer parte de uma transmissão de NBA, porque a gente diverge em relação à liga de alguns aspectos. Eu sei da importância financeira dos jogos, de 82 jogos para cada time, principalmente das TVs locais, porém eu acho que existe uma maneira de compensar, justamente para você pensar no produto final e pensar também no cara em casa, pensar em todo mundo, no cara que consome no ginásio e em casa. Os Você jogadores ser campeão sabem também com o dessa seu questão melhor financeira, time. né? Quando a gente perguntou pro Gui Santos quanto à diminuição de jogos, na hora ele falou, não, tem a questão financeira também, ele tá bem. Você viu como que tá tá bem todo mundo- assessorado Tá também. bem assessorado. Aí eu pergunto pro nosso diretor, Denis, se a gente mantiver essa média de tempo a cada react, vamos terminar esse episódio Às em 4h30 que ano? da tarde, exato. Em 2032, né? Então, próximo Próximo react. de reacts, A hora que você sentir também, você relembrando fala aqui, o o Holmes que foi tem a ponto. temporada da NBA no primeiro ano do Jaracas Podcast. Por favor. NBA, esquece a política. A política não vai mudar nada. Volta da Atena. Claro que muda, Será lógico já que mudou? muda. Já mudou? Já Então, mudou? lógico que muda. Eu Isso é não paulada, mudo de hein? assunto. Não, Datena já você voltou, falou, não? que absurda, claro que muda. Muda nada. No dia a dia, claro. Muda nada. A política bem executada muda, óbvio. Tenho 53 Claro, anos, sabe? eu nunca vi uma política bem executada no país. Vamos seguir com o NBA, então, Depende da ó. cidade. Você mora onde? Eu moro em São Paulo, capital. Ah, isso é o país inteiro? Não. Então não, São você está Paulo, capital. generalizando. Não, mas São Como Paulo, assim? capital. Não, já começou irritante isso aqui. Não. Já começou. NBA. Tranquilo. Você falou que o Denver é o grande adversário do Boston. E o Tá Denver? mal, o Denver tá mal das pernas. Tá pior que a política nacional. Débora Seco, pra mim, é a solução. Débora Seco foi muito falada, hein? Ignorou a gente. Ignorados Ignorados, por nós, né? ignorados por nós. Por E aí. política é um tema que a gente tem que evitar aqui. Ah, sim, mas a política faz parte. A política boa ou ruim, seja ela qual for. Ah, que bom que era um avanço. Você acabou de falar política boa. Ou Nos ruim. outros episódios você falou que não tinha política Então, boa. eu ainda estou em busca de uma política boa, mas seja ela boa ou ruim, eu prefiro evitar falar de política, porque eu não consigo ver. Continuo com a mesma opinião, eu não consigo ver
uma luz no fim do túnel. Olha que Não, frase mas há bonita. políticas, assim, boas. Sim, espero que tenha, mas nunca Tem, fui tem sim, tem apresentado vários a elas. projetos sociais. Você Que nunca viu possa projeto- apresentar. Não, projetos projeto sociais social? sim, mas não o político em si, assim. Eu acho que o cara entra com boas ideias, mas ele é tomado pelo sistema, que é corrupto. isso é uma tendência. E aí o cara... Não, mas eu acho O cara que... pode entrar com boas intenções, mas chega lá e não sobrevive. Não, acho que há quem sobrevive. Eu só não cito nomes, porque isso acabaria resultando em panfleto, Não, sim, em sim. campanha partidária. Então é aquela história. Mas eu, assim, eu entendo. assim. É porque posso, quando mas o acho que não. político com boas intenções é devorado pelo sistema, isso, para o público, fica mais evidente do que outras situações em que há políticas mais direcionadas, mais cirúrgicas. Mas que ali quando eu conseguem falei um de bom São avanço. Paulo é porque eu vivo em São Paulo. Infelizmente Há políticas a sociais. realidade que eu tenho. Não, e mas há políticas sociais bem efetivas na cidade de São Paulo. Mas tudo bem, outro react, por favor. Sei. Vamos evitar esse tema. Vamos evitar esse tema porque Evitar a gente a só fadiga, tem 20 diria minutos. A gente está com a personagem do preguiça de Chaves. falar agora nesse momento, que realmente a preguiça tomou conta aqui. Eu ainda segurando essa almofada. Vamos ver o quão venenoso... Gostaria, meu caro Ricardo Lugarelli? Olá. Olá. Lá vem a roubar. É uma matéria aqui que eu li essa semana passada, né? O que é isso? Um tatu canastra de 1,60 m foi encontrado no Pantanal de Inhecolândia, no Mato Grosso do Sul. Perfeito. O nome dele é Wolfgang. Tatu de calaça é Ele foi gigante. batizado. É o maior animal já capturado em 14 anos e chama atenção por uma característica peculiar. Um pênis de 33 centímetros. Olha só. Né? Normalmente, tatus da espécie têm órgãos genitais em torno de 30 centímetros. Ele foi capturado pelo projeto Tatu Canastra. 10% Então, a eu pergunto mais. para você, qual time da NBA tem um problema nesse início de temporada do tamanho do pênis de um Tatu Canastra? São alguns, tá? Mas acho que o maior problema... Milwaukee Bucks. Pensei que você ia falar Filadélfia. Não, o Philadelphia também tem. Mas... Felix Philadelphia Suns. sempre Nossa, o Phoenix Suns, então? Teria, lá na Filadélfia. Empurrou. O Tatu Canastra hoje no Phoenix Suns está até maior do que o Teve- T33. O Kit Pompei, por exemplo, chegou a fazer uma postagem e apagou, Que é um jornalista. que é um especializado. jornalista, né, um insider do Philadelphia. Então vamos lá, por enquanto, mas onde há fumaça, há fogo, né? A situação é... Então, seu voto Pode ser papa também. Milwaukee Bucks. E o Milwaukee Bucks, acho que é o lanterna da Conferência Leste abrindo a rodada nessa segunda-feira. Onde tem fumaça, pode ter um papa também. Também. Tivemos um novo Papa durante O Jararacas, primeira temporada, impressionante. Podia ser aquele negócio da fumaça. E se o pessoal lá no conclave simplesmente estava fazendo um churrasco? Às vezes os caras estão... Ó, saiu aqui a fumaça aqui, achou que não. Falar no Foi a picanha, foi aqui o bife ancho, né? Mas O aqui, senhor que vai bastante à Itália, qual que é a carne que o pessoal mais utiliza lá para servir? Ou você, quando vai para a Itália com a senhora Itália- Fabiana, vai só na massa? não, massa, eu só vou na carne Vai ultimamente. na carne mesmo lá? A tradição de Florença é a bisteca fiorentina. Bisteca. A bisteca os fiorentina caras é dão uma, bisteca lá é uma tradição da cidade, é histórico. Bisteca fiorentina. E ela é bisteca acompanhada o quê? Uma batatinha? Batatas. 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 O quê? Batatas coradas? Batatas... Pode ser corado, aí você escolhe. Você escolhe o tipo de batata. Mas é bisteca fiorentina a Porque tradição. eles têm alguns lugares que os caras não deixam mexer nada. Eu sou chato para comer, apesar de ser gordo. E eu vou mas lá e o falo assim, gordo geralmente posso é chato, trocar né? essa batata por um purê de batata? Eu vou lá e troco. Esse arroz branco pode ser um arroz à grega? Eu vou lá. Então, inclusive, eu tenho o meu prato predileto hoje em dia tem sido filé à milanesa, não a parmegiana, só a milanesa, sem o molho, sem o queijo. Filé à milanesa, purê de batata e arroz à grega. É o prato que eu tenho mais Apreciado e devorado. devorado. A bisteca, né? Porque aí a Fabiana ela gosta de também num ponto mais cru possível, Sim, né? quase mugindo. É quase o que fala, que um bom veterinário daria vida novamente Olha só. àquela carne, né? Um bom veterinário, né? Sim. Então, se você for em Florença num local mais tradicional, menos turístico, Sim. mais assim da cidade, um restaurante mais da cidade, e pede uma bisteca fiorentina e fala que é nesse nível aí, Eles não fazem? eles não fazem, Ah, eles fazem. só que faz de um jeito que a carne ainda não está vendo, está roxa, né? Entendi. Na verdade, o bicho só foi espancado e já foi Selado colocado, só selou a já foi bisteca colocado e para jogo, Entendi. né? E aí é uma tensão, porque eu até gosto, ponto menos. Também gosto. Mas nesse nível, no local tradicional, aí já é uma arriscado. coisa mais hardcore. Tem que gostar mesmo, né? De cortar e o bicho mugir na sua dentada. Exatamente. Por isso eu falo, veterinário Loucura. bom, veterinário pode salvar.
E a situação também do pênis do Tatu Canastra. Gigante. Né? Que a gente fez aqui, o que a gente praticou naquele momento foi jornalismo puro. Sim. Uma analogia ao tamanho do pênis do Tatu Canastra com algum grande problema da NBA. Você citou o Milwaukee Bucks. Começou muito mal a temporada. Depois reagiu. Porque teve o Doc Rivers e, além do Doc Rivers, eles contrataram como assistente o presunto, o Darvin Ham. Então, assim, o início da temporada foi Não era promissor. calamitoso. Damian Lillard, outra temporada frustrada? Frustrada. Ainda mais terminando com lesão de Aquiles. E antes disso, ele teve coágulos na panturrilha. Sim. E só de a grande, como dizem os jovens, porque o seu copo tá com um guardanapo, né? ele está coberto. Né? Exatamente. Aqui. Tem uma mágica. Você tira o guardanapo e tem um líquido, uma água. O fato da grande história, depois da temporada dos Bucks, ser a questão do destino do Giannis, já diz muito o que foi a temporada dos Bucks, né? Exatamente. E do futuro também. Se tem a possibilidade do Giannis sair, e na exibição desse programa ele pode já ter sido trocado, caso É verdade, venha, tem isso também, né? Tem esse detalhe. É verdade. Então Esse a gente não programa sabe. está sendo Olha gravado que frustração para um dia depois das finais, do Exato. jogo 7. Então, você imagina o Giannis que, quando ganhou o título lá, contra o Phoenix Suns, ele falou assim, gostei de ter ganho, eu quero repetir a dose. E aí o time teve uma tentativa aí frustrada com a chegada do Damian Lillard. O próprio Chris Middleton já saiu no meio dessa temporada. O time Trocado não para conseguiu. Washington. Caio Kuzma. Kuzma. Foi uma troca demoníaca. Eu acho até que o Caio Kuzma também não vai permanecer esse ano também em não. Milwaukee. Também acho que Não fez por onde também. não fez por onde. Agora, a questão do Philadelphia que eu citei também, o Philadelphia no para mesmo mim caminho. está no tamanho aí do pênis, o problema Sem do dúvida. pênis do Tatu Canastra. Tatu Canastra. É Philadelphia e Phoenix. A gente até fez lá no futuro, né, na reta final da temporada, nós falamos das frustrações, né, de quem deixou a desejar. A gente falou Philadelphia no leste e Phoenix no oeste. A gente chegou a citar esses dois exemplos. Acho que está de bom tamanho aí, bom tamanho o Tatu Canastra e os problemas. Seguimos? Porque Phoenix realmente está uma tragédia absurda. Absurdo. E o Philadelphia, além de tudo, o outro time da cidade é campeão do Super Bowl. Então o Sixers no A momento... diferença é cada vez maior. O Sixers no momento é aquela decepção. E o ginásio fica pertinho do Lincoln Financial Field, né, do Philadelphia Eagles, e perto também do estádio do ballpark do Philadelphia Phillies. E o Wells Fargo Center é o mesmo complexo. E é essa frustração. É um time que não chega em final de conferência com o Embiid. Que tem o Paul George, que foi de uma vagabundagem gigante. Mais podcast do que cestas convertidas. Nos playoffs, né? praticamente. E teve quem honra o uniforme é o Maxi. Né? E o E o novato foi muito bem. Jared McCann. Vamos ver. Agora, O que vai Paul George, acontecer com ele. Embiid, os caras olham lá para o time atual campeão do Super Bowl, o Sixers só dá vergonha no momento. Vergonha. Outro detalhe que eu lembrei importante da Filadélfia foi o fato de o senhor ter ido lá e ter visto o último jogo de Anthony Davis com a camisa dos Lakers. Foi ele saiu machucado E saiu machucado. no primeiro quarto. Né? Porque logo depois teve o jogo em Nova York e aí acontece a troca do Luka. E eu por perdi Anthony Davis. um tripé de celular lá na Filadélfia. Deixando no hotel. Não, eu esqueci e saí com o tripé, achando que ia eu poder entrar com o tripé no ginásio. Só deixam jornalistas entrarem com isso. Exato. Aí eu vi que não podia, o que eu fiz? Tentei ainda, igual um Tatu Canastra, Sim. eu vi um esconder. vaso gigante Sim. perto, cavei um buraco, soquei o tripé, só que depois do jogo, quando eu fui ver, já não tinha mais o tripé. Algum meliante, algum facínora já tinha capturado o tripé. Muito Virou bom. influencer? Não, É, porque eu isso queria. tinha Não virado virei influencer. o diretor perguntou aqui, de forma bem irritante, querendo provocar. Né? Vazou aqui no ar também. Na verdade, eu só queria que a foto, a imagem ficasse fixa Sim, do que eu ia filmar. exato. Na época eu ainda tinha um contrato com uma casa de apostas, né? Exato. Algo que agora eu não tenho, porque eu odeio casa de apostas. E eu espero ter acertado, inclusive, o que eu estava combinando aqui com o pessoal, para não falar o nome da casa de apostas. Posso até interagir em transmissões, Sim. mas eu não falo o nome da casa de apostas. Eu espero que tenham concordado. Se não tiverem concordado, eu estou aqui em São Paulo. Perfeito. Então, fica a questão. Vamos ver agora. O pessoal dá risada. Aparentemente concordaram. Concordaram. Mas se depois chegar lá e falar, tem que falar o nome da casa. Eu não falo o nome da casa. Seu Eu falo assim, e vai embora. eu falo assim, ó. Não, fala a odd, qual é a odd? Odd, qual que é a Geode. odd? Qual que é o geode aí?
probabilidade, mas não falo o nome. Meu acordo é esse, eu não falo o nome, porque eu também não quero chegar, eu já fui convidado, eu não quero chegar chato e prejudicando a transmissão. Lógico que não. Se eles têm Lógico 500 mil casas de aposta, fazer o quê? Sim. Então, eu não quero prejudicar ninguém. Então tá bom, só me preserve e eu não falo o nome da casa de aposta. Fala, odd aqui, pererê. É isso que é o acordo. Concordo. Aceitaram aparentemente nesse momento. Se voltar atrás, aí eu tô aqui em São Paulo, a gente pode até fazer ao vivo semana o Jararaca Podcast. É verdade. Tá bom? Vamos pro próximo react. Mas eu acho que aceitaram. Então, pelo menos a Fabiana me falou hoje. Muito bom, muito bom. Esse Jararaca Se o Podcast. Denver Nuggets não for aos playoffs, Não, isso não vai acontecer. então o Jokic é o MVP da temporada. Já vai Se ser. não for o MVP... Foi roubado, o Jokic foi roubado. Pensei que você ia falar, vou ficar pelado. Não, ele vai ser roubado. cara. Foi roubado. Não, Mamilos é 1 milhão. O pessoal 1 tem milhão que de cobrar. seguidores, hein? Tem repostado isso aí. 1 milhão rola um mamilo. Qual, esquerda ou direito? Aí o público escolhe 2 milhões os 2 mamilos. Olha só, hein? Bom, Você Denver- tem seguido o Jararacas Podcast? Você em casa quer ver o mamilo do Bulga? Lisinho, sem pelos? O É peludo marrom? é ele. É marrom? Eu não sei, deixa eu dar uma olhada. Não sei, não Não tem essa... É esse marrom, é conhecimento. meio rosa. Róseo? Não, acho Marrom que é bombom? mais escuro, Nosso amor. Um pouco mais escuro. Bonito o É mamilo. um mamilo viu? escuro? É um mamilo bonito. Não chega a ser tão escuro. É um mamilo bonito. Não, é um, Te garanto. um óleo Um óleo. invertido. Foi roubado. O Nikola Jokic Não, foi não roubado. foi Ele é o roubado. maior jogador da liga. É o melhor jogador de basquetebol do mundo Mas é outra hoje. história. Isso é outra questão. Sempre. Não, isso é outra o jogador questão. mais valioso. Se tirasse ele do Denver, o Denver nem pra playoff ia. Se tira o Shea, cara, a gente teve um jogo de 40 pontos do J-Dub nas finais. O Oklahoma foi campeão porque é um baita time, profundidade de elenco, várias rotações. O time conseguiu também jogar sem o Shea em alguns momentos. O Jokic, quando foi pro banco, ou quando não joga, o time é medonho. E o Jokic com mais 4 malucos lá, porque a rotação era mínima. Mudaram o treinador há 3 dias do término da temporada regular, 3 jogos do término da temporada regular. O Denver levou esse Oklahoma a 7 jogos por conta de ter o melhor jogador do mundo. Ele não jogou bem, não, em alguns jogos dessa série. Não jogou e mesmo assim o time foi até 7 Eu jogos. discordo. Craque, eu discordo. Eu diria grande. O Cara, que Edilson craque. Capetinha para contar a história de Jararaca seria bom, hein? Outros, imagina? Na cabeça dele é melhor que o Messi, Eu disse melhor o que o Capetinha com Cristiano. o Vampeta, os dois. E os dois fizeram uma dupla histórica. Né? Eu acho que tem que ter os dois. O Vampeta viria fácil. Não manja nada de basquete, já falou isso. Mas é um cara Ele espetacular. acompanha, ele vê um pouco. Gosta de algumas coisas, mas é maravilhoso o Vamp, o velho Vamp. Maravilhoso. Só não pode pedir cachê, né? Não, e cambalhotas, né? Tinha que ter espaço aqui para Sabe que o Edilson Capetinha pede cachê? Ah, o Edilson Capetinha tem cara que pede cachê. Eu acho. Ele pede. Mas vamos testar. O Denis vai testar, porque ele já tem feito uma grande avaliação de futuros convidados. Sim. E já temos um caso de pedido de cachê. É mesmo? É verdade, eu não vou falar o nome, não. Mas Pensei, eu queria inclusive. saber quem é. Eu me surpreendi. É mesmo? Me surpreendi. E o A cachê curiosidade alto? dele. Não falou valor. Perguntou a pessoa, aparentemente assistente comercial, Mas perguntou para o qual- Denis qual se ramo? teria. Futebol? Não. Do humor? do humor. Pediu cachê. Eu não vou falar, porque o Denis não me autorizou e eu sou muito obediente. Sim. Caraca, o cara pediu cachê, meu irmão. Você também pode aí. Quem não aparecer aqui é quem não pediu cachê. Exato, exatamente. Se a pessoa não apareceu é porque ela Não, porque, pediu por cachê. exemplo, eu sugeri um nome e o cara só não veio porque ele não está no Brasil. Quem? Renato Augusto. E ele viria. Mas como ele veio? Mas ele viria do Rio e nós pagaríamos o avião para ele vir. Claro, claro. E aí tudo certo. Ele não foi uma exigência dele. Foi a gente que colocou a discussão. Mas em breve a gente Ele convida viria. Não, mas ele vem no Agora futuro. o cara pedir cachê. Uma pessoa pedir cachê, meu. É o direito da pessoa também. Sim, mas cara... Mas direito também de falar não. Daí a gente fala não, exatamente. Eu também não fico... Eu não achei tão absurdo, não. Acho que tem quem quer pedir, que peça. Você acha que... O senhor já pediu cachê para ir em algum podcast? Não, mas Também eu não acho assim, nossa... Eu nunca vou execrar alguém que pede, não, sinceramente. Não vou execrar, mas eu fiquei curioso para saber e já em instantes eu vou saber e vou Se a pessoa acha divulgar nas que, minhas redes sociais. que ele é um artista, que ele faz imitações e que é um espetáculo dele, é o trabalho dele, e isso justifica um pagamento, eu acho justo que ele peça.
Como também acho justo que o outro lado negue. Também fala, não, a gente entendi. só oferece a visibilidade. Mas o senhor ficou surpreendido por essa pessoa pedir? Porque eu acho que é porque não é uma coisa, não é uma prática frequente, pelo que eu percebo. Sim. Então, quando pedem, eu me surpreendo devido a isso, pela pouca frequência disso ser pedido. Mas teve. Entendi. Tá bom? Vamos seguir? Eu quero ter... Não, tá com a gente, já tem aí, ó. Eu só discordo QR no Code na termo tela, já roubado. tem o texto. Para mim não foi roubado, não. Para mim o Jokic teve uma temporada de MVP e o Shea também teve uma temporada de MVP. Eu entendo quem vota no Jokic, eu entendo também os argumentos de quem vota no Shea. Eu teria votado no Shea. A NBA, ela se negou a ter mais um... Não, tudo bem, aí é a decisão, aí é o critério justificativo da NBA. Sim, mas eu é tô isso falando que eu que para acho. mim o Shea, eu votaria no Shea como MVP, porque o Thunder teve uma temporada histórica e foi fundamental para essa temporada histórica, além de um elenco impressionante e versátil, a presença de alguém com a liderança e ser a estrela desse cenário todo. E para mim era o Shea. Isso para mim justifica um voto para MVP, como também entendo quem votou ou votaria no Jokic devido à argumentação de que sem o Jokic o time não teria capacidade. O que chamou são a diferentes, atenção foi... há diferentes justificativas de voto. Sem dúvida. Por isso eu contesto o termo roubado. Para mim não foi Quando eu roubado. falo roubado é porque eu acho que a NBA não ia permitir mais uma vez o prêmio para a mesma pessoa. Não, mas peraí, mas Porque aí o você está falando Jokic- que a NBA mudou o voto? Não sei. Ela Ih. pode ter induzido. Ela pode ter induzido. Pode ter induzido, tipo, a gente não quer o cara novamente. Porque assim, o cara que foi top 10 pela eu primeira não vez na preciso acreditar história, nisso. um cara ter Se sido... uma liga faz isso, eu nem O cara, faço mais o cara trabalho ter com ela. sido top 5 de roubos, assistências, pontos e rebotes. A melhor temporada dele individualmente, melhor até daquelas anteriores que ele foi MVP e não ser o MVP, no mínimo é estranho. Enfim, seguimos com mais um React. Muito bem, mas não foi roubado não, tá? Roubado pode ser uma palavra forte, mas eu acho Você que... gosta de palavras fortes, Gosto. perceber? O Jarcas Podcast, a audiência, né? Gosta também? A audiência está mandando superchat num programa gravado? Não sei, vamos ver depois o que será. Mande o seu superchat hoje e seja ignorado. Não, nós vamos ler em algum Ignorado. momento. Ou você vai, com esse superchat, você garante presença entre os populares da segunda Eu posso temporada. tentar comover. Não tem populares na segunda temporada. segunda Esquece temporada. isso, para com isso. Populares. Acabou, só para playoff, olha lá. Playoffs. Não. Playoffs Temporada da segunda temporada. não tem popular, não. Vem com essa. Playoffs. A gente pode tentar comover aqui. Eu crio uma Playoffs. história. Fala aqui, olha. O Jaracas Podcast, para seguir, precisa de você. Faça a sua doação com o superchat. Vai ser lido não, porque é um programa gravado. Mas se você deseja a continuidade desse projeto, Isso. humilde, Muito. um projeto apenas guiado pela paixão Perfeito. e pela compaixão, Isso. nos ajude, faça a sua doação. Jararacas de Esperança. Maravilhoso. Próximo. Temos Reacts. Vamos passar a sacolinha. Que é um programa longo, né? Uma conversa, é um programa. Sim, uma conversa. eu gosto que suas Você- camisas diferenciadas, Porque hein? as suas pernas são lindas. Ah, não, muito obrigado. Né? Eu Não, fico aqui olhando tá assim. muito calor hoje, está olha sensualizando? só, é uma perna roliça, né? É, claro, perna de não, gordo. Não tem pelo, né? Perna de gordo. Pelo. Não, eu Mas faço depilação. eu Pernocas, tiro. são as pernocas. Pernocas desnudas. É, que lindinho, viu? Muito Gostou? bonitinho. Eu vou tentar ser profissional e não destacar suas pernocas ao longo Eu faço dessa já o conversa convite pro gostosa. senhor na próxima. Copo é gostoso, mas Trazer sabe o que é suas ruim? pernocas também Muito para peludo, jogo. muito peludo. Muito peludo? Eu não uso nem fio dental. É. Só no dente, né? Sim, isso é bom. Mas fio dental em outros lugares não, porque é muito peludo e é uma imagem Ai, um meu pouco pai agressiva. do céu. Né? Sim. Só a Fabiana que está acostumada com isso. Praia de nudismo? Meus pais também, talvez. E praia de nudismo, o senhor já frequentou? Ainda não? Não teria problema, né? Porque Não? o pelo, né, ocultaria. Mas a data FIFA que é uma desgraça. Quero Isso que eu falar, queria falar. tem um cara vestido ali, ele tem que sair da praia. Na verdade, não, eu sou Sabe, eu. sou eu. Sou eu, junto Por com a nome eu Cláudia lembrei do Hanna. Elias Novelino. Tony grande Ramos. amigo. Leonardo Bertozzi, grande elenco. Bertozzi é peludinho. Bertozzi Inclusive, eu te convidei uma vez para você Cara, acompanhar a Bastidores da NBA. Bertozzi nesse final momento de um estava na boca programa, do a povo troca por outro de camisa motivo. de um programa para Exatamente. você ver, para você acompanhar. Pelo excesso de Leonardo pelo. Bertozzi sem camisa. Sem camisa, que era Você praticamente... estava de pullover, aí eu não vi. É. Você Ele não tem um quis. pullover humano. Tinha o horário exato que ele ia tirar a camisa e ia ser ver ele todo peludinho. Léo Bertozzi. Léo Bertozzi aí, né? Tem essa polêmica da internet, mas está tudo bem com ele. É importante ele Está sendo bem cuidado. se recuperando e bem cuidado. Esse Isso é o é detalhe, fundamental. isso que é
que é o importante, né? E... Volte, Léo Bertozzi! Não, mas Volte, Léo! Volte bem. Volte bem, Sem exato. pressa. Volte bem. Vai com calma. Volte bem, volte bem. Sem pressa e tudo mais. Exato. Ele que é peludinho, ele é muito peludinho. E o tema foi o quê? Pelo. Né? Pelo. Teve outra questão nesse... Não, eu ia começar a falar mal da data FIFA, né? Sim. Das pernas também, suas pernas sem É, pelo. porque tava calor, eu não me liguei que... Eu não tinha essa percepção ainda. Agora com um pouco mais de responsabilidade, fazendo os programas principalmente ao vivo, porque nessa época acho que não era nem Você ao tá vivo. com mais responsabilidade? Tô. Não parece, né? Mas eu estou com mais responsabilidade. Eu tô Eu percebendo isso. tenho vindo Essa com época mais era gravado. calça. Essa época era gravado. Essa época era gravado e aí ficava muito calor, né? E aí imagino eu ali algo em torno de janeiro, né? Muito calor em São Paulo. E aí Data a gente- FIFA, deve ter sido fevereiro por aí. fevereiro. E aí, cara, eu me perdi no personagem. Mas muito gostei que você forte. destacou as camisas, que é um desfile de camisas já. Cara, nesse foi um podcast, desfile de hein? camisas aqui, primeiro com a Mitchell NS, depois com a NBA Store, que também os produtos da Mitchell NS você pode adquiri-los na NBA Store. O senhor esteve com uma maravilhosa no último programa com a do Kevin Durant no Seattle Supersonics. Sim. É uma camisa vintage, e os produtos vintage oficiais, licenciados, são Mitchell NS. E foi um desfile de camisas realmente, né? Cada episódio, aquele anterior ali, eu de San Antonio Spurs, com camisa de Ginobili, Tony Parker, Tim Duncan, desfilamos aqui. Depois de fazer uma trivia, quais camisas foram utilizadas no Jaracas Podcast até hoje? Exatamente. Qual a equipe que foi mais representada até hoje? Isso aí, Denis e a nossa toda a produção. Vai dar um ter que trabalho desgraçado isso aí. Vai ter que assistir programa por programa, É jogador rapidinho. por jogador. É rapidinho. Pum, 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 pum. pum, Essa exato. foi Lakers, as duas Lakers. Exato, histórica. E a minha do Hoje Shaquille você O'Neal. agora tá com o do Air Jordan. Eu já estou aqui de... Como era um programa já... Hoje eu tô no moletom. Golden State agora. Golden State Golden Curry State, Stephen assinada. Curry. É uma versão aí, ó, muito legal. Porque é uma versão dourada que tem a assinatura do Curry e de alguns jogadores. A NBA Store nos presenteou... Me presenteou com a do Giannis Antetokounmpo. E você tem a do Kevin Durant também, né? Kevin Durant também. O Phoenix Suns, que já não é mais. Essa você pode aposentar aqui, ó. Não, Kevin Durant, tem do Seattle, tem do Seattle Exato. também. Mas o Kevin Durant já recém-trocado com o Houston. Nem no Sim. Phoenix ele está mais, né? Vamos ver, então, Eu, por exemplo, ganhei uma do Zach LaVine ainda em Chicago. E É aí aquela do eu Houston que é o humildemente foguetinho? fui numa loja da NBA Store e troquei uma por Nikola Jokic. Troquei a do LaVine de Chicago por Jokic no Denver. Jogador ainda em atividade no time correto. Mas é um estilo mesmo, é meio assim, um Milton Cunha, ia adorar falar, analisar cada Jerseys jersey, cada camiseta. O Jaracas Podcast é um programa de muito bom gosto, de desfile, de um visual cores. bonito, de alegria, de Exato. felicidade. Vamos lá, mais um. Exato. E eu te pergunto, naquele gancho, qual o maior cala-boca da história da NBA? Olha só. Eu tenho um em mente, talvez você fale o mesmo que eu, ou talvez não fale nada e queira apenas que eu diga, mas fica à O vontade. senhor que trouxe a O maior ideia. cala-boca da história da NBA, para mim, é Kareem Abdul-Jabbar nas finais de 85, porque foram as primeiras finais que os Lakers ganharam do Boston Chamaram de Celtics na velho, história. né? No jogo 1 foi o dia conhecido como o dia do massacre do Memorial Day. O Boston Chamaram ele de velho. arrasou com os Lakers no jogo 1 e o Kareem Abdul-Jabbar foi esmagado pela crítica. Velho! Não serve pra nada! Vagabundo! Careca! Safado! Olha a osteoporose! E ele deu a volta por cima. Não só deu a volta, como foi o MVP das finais de 85, depois de um primeiro capítulo daquela final que foi trágica para ele. Para mim, em grandes momentos da história da NBA, o maior cala-boca da história é aquele. É do uma Kareem Abdul-Jabbar reviravolta de... Em 85, fazendo essa conexão, Concordo esse comigo. gancho Sim. com o cala-boca que o Botafogo está fazendo. É, o Botafogo. Era a reta final, Botafogo prestes a ser campeão. Brasileiro depois do ano anterior, que foi aquele fiasco, né? Sim. Aquela baita reviravolta do Botafogo. Sim. O Botafogo depois campeão de Libertadores. Brasileiro ganhou tudo o Botafogo. Esse é o Botafogo que eu gosto. Botafogo do grande... sei agora, né, Maurício como é que tá, Torres. né? Exato. Não, segue bem o Botafogo. Segue bem. Não sei. Segue bem o Botafogo. Tem certeza? Não sei. Certeza, tô aqui vendo, tá? Segue bem o Botafogo. Não, mas depois vai ter outro jogo. Sim, depois a gente não sabe, mas já fez um trabalho maravilhoso. O Botafogo ganhou do PSG. Se o Mundial fosse a moda antiga, o Botafogo era campeão do mundo. O campeão da Libertadores contra o campeão da Champions League. Mas que não era mundial, era Copa Intercontinental. Exatamente, não era o Mundial. Ali você viu outro detalhe também que era muito legal no início Mundial também. do Jaracas Podcast. Palmeiras tem mundial? Não sei. Terminou?
Até então, Até então, não tem. Se estiver vivo na competição... a gente 51 tá é gravando. pinga pra você. Não é pinga. Mas 51 é um campeonato importante Rio. que o Palmeiras venceu, mas não é mundial. Ok. Mas eu quero destacar ali, ó, a gente tinha o varal, a gente estava com a camisa do Isaiah Thomas pendurado, e aqui a gente Fazia representando homenagens. dois jogadores que duelaram com o Isaiah Thomas. Larry Bird e Michael Jordan. Então até isso, Jararacas Podcast, você percebia no início toda essa preocupação que a gente tinha, não somente de trazer a NBA como a conversa única, mas também de contar histórias e momentos, de trazer essa associação. Então a gente teve David Robinson e a gente de Olajuwon e Pat Ewing, e vários momentos, vários Jararacas, momentos importantes aí da história do Jararacas, relatando essa união A gente fala muito da história da com o NBA aqui. NBA. Sim, falamos sempre de história. Sempre teve algum momento de estatística, jornalismo e também pitadas históricas. Essa do Jabá, por exemplo, falando da cidade de 85. Sim, incrível. Todo incrível. cuidado, né? E também na hora de A primeira vitória dos Lakers em final contra Boston. Na história. Exato, pô. É um Os grandes momentos da família Buss, que agora vendeu a parte por majoritária. 10 bilhões. Para o Mark Walter, que é proprietário já dos Dodgers. Esse cara aí vai vir para fazer algo grande. Pelo menos a Certamente. expectativa é essa. Vamos ver se Certamente. já nessa primeira temporada. Luca fininho, LeBron James. Doncic Isso está vai... rasgado, né? O Luca tá fortão. O Luca tá magrão. Tá bonito de ver o Luca. Se isso vai ser revertido dentro de quadra, porque assim, se ele gordinho, o Jokic também sempre nunca foi um primor, né? Apesar de ter tirado o refrigerante, de ter virado a participação do Ele Felipe come creme de Eichenberger manga. com ele deve comer um creme de manga de vez em quando. Cara, não sei, na pós-temporada do Jokic, eu tava vendo... O cavalo, ele ele ficou vendo postando Cara, cavalo. ele tomando todas e apostando em cavalos. Sim. E frustrado com as derrotas dos seus cavalos. Enfim, Da espero Eguinha um Denver Pocotó. Nuggets mais forte para a próxima temporada. Tem que mexer. Sem tem que Michael ter Porter opção. Jr. Eu acho que o Michael Porter Jr. é um cara que pode não jogar em Denver na próxima temporada. A sensação que eu tenho é essa. É, por quê? Porque eles vão ter que trocar alguns contratos, são ruins, né? Eu acho que o Aaron Gordon está mais familiarizado e o Michael Porter Jr. é um cara que oscila bastante, assim. Não, o Aaron Gordon é muito mais importante que o Michael muito Porter. mais. O Jamal Murray, Aaron Gordon e Michael Porter, você abre mão do Michael Sim, Porter. certamente. Né? Certamente, Certamente. imagino eu. Agora, fiquei assustado com a manutenção dos treinadores, né? Não só de Denver, o Doug Christian em Sacramento, o próprio Thomas Salo lá em Memphis, e Memphis já abrindo mão do Desmond Bane. Eu acho que mais dominós, como gostam de dizer, podem cair lá em Memphis. Ou pode já ter caído. Vamos para Ou a pode ter próxima. caído já. Próximo. Vai ter o programa especial de Ano Novo. Eu sou também do lombo. O lombo, meu pai faz um lombo com batatas ali, maravilhoso. Ah, O dá senhor é fome. do tender? Do presunto? Eu sabia que você gostava de um peru. Isso Eu aí gosto tá do na peru. cara, né? Ah, Você sim, gosta do sim, peru. sim. Eu tava eu em sou Las fã do Vegas. peru. Sim. O seu personagem favorito da escolinha era o seu peru. Cara, o seu peru foi um monstro. Inclusive faleceu Ele recentemente, fazia a né? voz pra mim, grande que eu ator. citei semana passada. Estava Drummond. aqui. Ele fazia a voz do Scooby-Doo, que pra mim é o melhor desenho. O Scooby-Doo esteve aqui com a gente no Jararaca semana passada. Então eu sou muito fã do seu peru. O meu? Não. Do personagem. Do né? personagem, sim. O programa acaba de ficar do no seu, filme, do né? seu ficaria também, fã, não tenho problema nenhum, eu não tenho Aliás, essa diferença. aqui em Las Vegas é isso aqui, é a loucura aqui, você conhece aqui. Só tem colocado o gente seu que é peru à jeito. mostra aí em Las Vegas, não? Ele mudou. Homens, Olha lá, ele não respondeu. mamilos expostos aqui. Ele passou em branco a Tem um show resposta. aqui que é o pessoal da Austrália, só de sunga. Tem homens com chicote, sem camisa, no lobby. Também tem mulheres com chicote pelas ruas de Las Vegas. São homens, mulheres de todas as formas. Aquela música do Martinho da Vila, né? Mulher de todos os jeitos, né? Deve ter mulher com tromba também, não sei. Histórico, Isso aí é o Ronaldo Fenômeno, evidentemente. Sim, né? sem dúvida. Aí já não sei se o O Ronaldo senhor- Fenômeno está aqui. o senhor Mas já- o Ronaldo Fenômeno está aqui. O senhor não respondeu, Terminou o com senhor mulher de chegou a tromba. botar o seu peru pra fora ali, lá em Las Vegas, não? Não, só no banheiro. Só no banheiro, só no seu quarto. Só no meu quarto. Seu puxadinho. Na solidão do meu quarto. Histórico. O senhor gostou da segunda edição lá da Copa NBA? Eu achei que a primeira foi mais empolgante. Porque também tinha o Lakers, né? Que os Lakers têm uma força nacional de mobilização muito grande, né?
E Bucks e Thunder na final, acabou que não teve nenhum clima de Copa. O né? Thunder poderia ter ganho tudo, hein? Eu sou muito defensor de que a Copa NBA no futuro seja disputada fora dos Estados Unidos. Seria Sou muito interessante. defensor. Seria Inclusive interessante. com a participação do campeão atual da Euroliga. Esse ano seria o Fenerbahçe. Sim. Ano passado seria o Panathinaikos. Eu apoiaria muito isso, que como usar a NBA Cup, não só para ter uma outra disputa de taça em meio à temporada, mas também como fator de internacionalização da liga. Concordo. E para isso, eu sou bem radical. Para mim, teria que já ser disputado. Porque vai acabar sendo muito na Arábia Saudita, Sim. No Catar, no Dubai. dinheiro, né? Mas seja na Europa, um dia, quem sabe, imagine uma NBA Cup no Brasil, com ginásio. Sim. Usar a NBA Cup como fator de internacionalização e de união NBA-Europa, com o campeão europeu sendo convidado Acho que seria demais. para essa disputa. Acho que seria Acho até algo mais poderia radical. ser o local até. Istambul, Fenerbahçe, campeão do leste, do oeste, Porque eu não sei se aí os times da NBA ficariam tão confortáveis assim, de jogar no ambiente do jogar campeão lá europeu. na casa do Fenerbahçe. Não, poderia ter resguardar uma questão neutra, mas fora dos Estados Unidos. Seria, para mim, o ideal a NBA Cup ser usada dessa forma. Porque nos últimos meses, que tem muito noticiário no interesse da NBA, de ter equipes profissionais da Europa, mas uma coisa sempre que fica só muito numa especulação Sim. e não vai em prática, sempre para em um obstáculo de infraestrutura, de distância e tudo mais. Né? Sim. Transformar a NBA Cup num grande fator de união NBA, FIBA Europa e o restante do planeta, para mim seria um caminho excelente a ser E os traçado. dois vice-campeões das duas NBA Cups fizeram a última final, né? Oklahoma e Indiana. Indiana perdeu a primeira edição da NBA Cup para os Lakers. Sim. Thunder perdeu para o Milwaukee. E como a NBA Cup, as duas edições até o momento foram em Las Vegas, seria talvez um caminho mais plausível buscar esses novos cenários. Diferente do All-Star, que eu também sou radical e para mim deviam começar a fazer também, mas aí é mais inviável, né? Porque a cidade que cediu o All-Star, ela busca Lucra muito bastante. isso. Sim. Transforma isso num grande evento da cidade no ano, né? Sim. Em Indianápolis foi esse ano passado, em Salt Lake City também, mobiliza demais. Então acho que tirar isso de uma cidade americana que tem time de NBA, aí é um tanto quanto inviável. Mas a NBA Cup, por já ter nascido com esse objetivo de neutralidade que Las Vegas tem, além da força financeira, né, que tem em Las Vegas, seria um caminho legal. Eu gostaria muito de um dia... O senhor viu o Thunder lá ao Interesse vivo avulso. em Las Vegas. O senhor já imaginava que aquele Thunder, ele te seduziu a ponto de achar que o Thunder seria campeão da NBA? Não, lá não, porque jogou mal o último jogo. Mas né? contra a Perdeu pra Houston, no Milwaukee. primeiro, na final de Jogou conferência da bem, NBA jogou bem. Cup. Inclusive, Jogou a bem. segunda etapa daquele jogo, eu vi no camarote ao lado de Renato Augusto. Então. E aí, foi... Vendo o jogo, você batendo um papo. Um Você já time imaginava intenso, né? que o time tinha E Houston capacidade também. de Não, ser... independentemente da NBA Cup, o Oklahoma já era, para mim, um grande candidato a título. já tinha começado, foi o melhor início de campanha da história. né? Já tinha sido campeão de conferência anterior, perdeu para Dallas, mas fazia parte do processo de avanço de um time na NBA em busca de um título e acabou cumprindo isso, né? Ano seguinte já é campeão, com dois caras com ainda contrato de novato e o Shea já é MVP. É um trabalho que não é precoce porque é gradual, é muito bem feito, mas é um trabalho já com rápido sucesso. Oklahoma que vai receber os anéis de campeão na transmissão do Amazon Prime. Vamos ver na contra quem que vai temporada. Contra quem? Vamos aguardar. Mais reacts. ser. Que aqui é o Reacts Jaracas Podcast. Chiquinho Scarpa. Ah, eu ouvi dizer. E Apareceu olha, de última hora. Não, e olha, De última hora. Nada Porque ele mais na verdade, eu simbólico. ouvi dizer que ele se convidou para o programa. nada mais De tão simbólico apaixonante que ele está. no dia de gravação de Natal, que eu não vou revelar para ninguém, mas é um dia um pouco afastado até, mas... Bom, vamos falar que ainda é dezembro, né? Sim. Já é dezembro. Já é. E a gente viu o Chiquinho Scarpa. Chiquinho Scarpa em Natal é a mesma coisa que... O quê? Que Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar. Impressionante. É a mesma coisa. Quantos? Combina demais. Quantos dias 25 de dezembro o Chiquinho Scarpa tem nas costas? Pelo Aí tem visual. mais de 70, né? Não, por 70 tem o eu daqui a pouco. O cara tem muito A mais. produção, por favor, confirma Pelo pra gente visual, a idade. Chiquinho Scarpa... Chiquinho Scarpa. Chiquinho Scarpa ou Gustavo Scarpa? Eu que te pergunto, porque ele faz parte do roster, do elenco do Clube Atlético Mineiro. Um vídeo icônico do Chiquinho Scarpa, eu vou falar um pouco mais baixo, porque ele está aqui pertinho, nesse dia de gravação de Natal. Ele que é torcedor do Palmeiras, ele mostrando toda a vibração dele
na torcida pelo verde, ele fazendo pulinhos. Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras. É um vídeo maravilhoso, já viu? Maravilhoso. Não vi. Depois você viu, né, ou não? Gustavo Scarpa, eu acabei não vendo, mas o Gustavo Scarpa joga demais. Acho que ele joga demais. Baita jogador. Tá acima do Chiquinho, né? Ah, tá acima. Ele participou do programa da Luciana Gimenez aqui. Sim, o bagaceira chique. É o Chiquinho Scarpa. A gente viu ele, né? Acho que ele comentou a gente. Vimos. É verdade, você é muito educado, né? Sim, elegantérrimo. Elegantérrimo, né? Faraônico, mesopotâmico. Ele é um cara, mais ou menos dessa época. Né? Exatamente. Tá bem novinho o Chiquinho Scarpa. Chiquinho O Scarpa. senhor que fala bastante que ele é torcedor do Miami Heat, né? Ele. Otávio Mesquita, que não tá Otávio tendo como ir Mesquita. muito nos jogos aí, porque tá meio ocupado com a justiça também. Exato. Roberto Justus também. Torcedores Marcos do Miami Heat. Mion também, torce pro Miami Heat. Miami Heat, será que o Miami Heat vai voltar a ser grande? A Mauri Júnior. Será que o Pat Riley perdeu a mão depois de velho? Virou aquele velho ranzinza? Com o Jimmy Butler. Mas o Jimmy Butler também é uma figura difícil, né? Também. Mas o fato de não ter conseguido o Durant está sendo muito criticado. Ele me Antes engessou tentou o time. Lillard, também não conseguiu. Exato, engessou o time, parece que não, né? Apesar que eu li que o Miami Heat chegou a fazer uma entrevista com o Sérgio Scariolo, italiano, ex-técnico da seleção espanhola, por muitos anos, técnico vitorioso da seleção espanhola, e que poderia trazer, quem sabe, o Scariolo para o futuro, para, quem sabe, assumir a posição de técnico O principal. Spoelstra virar o Brad Stevens, Será? Vamos aguardar aí. que era cenas dos técnico e próximos virou capítulos. general manager. Exato. Porque eu não consigo imaginar também o Spoelstra Abandonando. em vida trabalhando em outro lugar. Né? Pode ser também não. depois da vida dele. Também não. Ou aposentando, ou continuando na franquia com uma outra posição. Não sei que também tem casos também, a gente não imaginava muita coisa também e virou consultor, né? Grandes nomes que têm uma relação muito grande com uma franquia Jerry e depois West. se tornaram consultores. O Jerry West fez isso muito com Clippers, Golden State, né? O próprio Danny Ainge, Sim. né? Toda a ligação inicial de carreira com Boston, Utah e tudo mais, né? Então, há também essas figuras. Eu acho que nos tempos atuais, poucas coisas a gente pode falar. Isso é impossível. Não tem como. Ainda mais depois da ida do Luka para Los Angeles no meio da temporada. Exatamente. Então, até o Spoelstra, daqui, sei lá, mas eu acho que demanda tempo. Sim, também Mas acho. daqui a um tempo ele Também pode ser consultor de outro time, está recebendo para isso, e ponto final. O cara que está em Miami, Precisa ver se ele também vai ter naquele computador gigante daquela foto dele, nos anos 90, começando o trabalho, e a vida dele é Miami, Miami é a vida dele, ele tem um contrato maravilhoso, não precisou pagar nada para a ex-esposa, Separou esperar o casamento acabar e o divórcio sair para acertar, quer dizer, a franquia é apaixonada pelo Spoelstra, o Spoelstra é apaixonado pela franquia. Mas nos tempos atuais, não importa o esporte. E não descobrimos ao certo se a ex-esposa teve o caso com o Triple J, com o Valete. Eu sei que ele ficou completamente Jaime Hacker fora, Jr. ficou completamente fora da rotação, né? Ele virou um testemunha Virou. do jogo. Virou. O cara que na temporada de novato, Pô, teve destaque. um dos melhores novatos da temporada. Exatamente. Era o cara foi novato, colocado o à novato beira. que jogou 4 anos, então um novato com experiência Sim. que se destaca em A relação carreira aos dele outros. brilhante no vestiário em UCLA. O cara foi gigante. Reta E foi final uma dessa pinçada- última temporada. Foi pinçado a dedo ali. O Miami quase não tem escolha de loteria. Ficou Quando teve, 18, buscou uma o coisa cara. quase 20. Né? Exato. E agora, reta final de temporada, ele virou um grande observador do jogo. Tava na sarjeta. Virou analista. Virou. E você, Ricardo, me diga, olha essa interpretação, hein? Onde você compra essas jerseys maravilhosas, lindas? Onde, Ricardo? Onde você adquire essas camisas No impecáveis? mesmo lugar que você, meu caro Romulo Obrigado. Mendonça. Aonde? Na NBA Store, é claro. A sua é incrível, maravilhosa, essa do Stephen Curry. Obrigado. NBA Store é o ponto oficial e confiável para quem é fã de verdade da NBA. Não percam as regatas oficiais da Liga, que estão em promoção. 699 por 399 por tempo limitado ou até acabarem os estoques. Pessoal, corra até uma loja física e pegue a sua. Esse preço vale somente para as lojas físicas. Tem também, Ricardo, bonés, mochilas, garrafas, bolas, produtos infantis, feminino, tem de tudo. E é claro, produtos originais e licenciados. Corra até uma loja física da NBA Store e não perca essa promoção das regatas, que é imperdível. Bolas, tudo tem lá, tem coisa, cada coisa maravilhosa.
Para concorrer, basta fazer o seguinte: seguir o perfil do Jararacas e também o perfil da NBA Store Arena. As 20 primeiras pessoas que enviarem uma mensagem cupom Jararacas vão concorrer a cupons de 10% de desconto. Esses cupons têm validade de 60 dias e não são acumulativos. Pode ficar tranquilos que a loja vai responder você até 24 horas. Para concorrer aos ingressos da NBA Park, o único parque temático do Brasil não, do mundo, fica no Brasil, em Gramado, mais especificamente no Rio Grande do Sul. É só enviar a mensagem ingresso Jararacas para o Instagram NBA Park Gramado. A NBA Store é a loja de quem é realmente fã da liga e de toda a cultura NBA. Muito obrigado, NBA Store, tamo junto! Próxima temporada, tenho certeza. Obrigado, NBA Store. Que a NBA Store vai estar com a gente. Eu gosto daquela garrafinha laranja. Aquela garrafinha laranja, ela está inteira aberta. Mas depois que você tomou a sua água, você fecha a garrafa e ela vira uma bolinha de basquete maravilhosa. Tem até em 2 tamanhos, uma pequenininha para o seu filho que toma menos água e uma para você com quase 1 litrão para você tomar a sua água durante sua prática esportiva, seja ela do basquete. Tem tanta coisa nova nessa NBA House, né? Que tivemos a NBA House por 2 semanas aqui em São Paulo, nas finais de Oklahoma e Indiana. Não fui. Você esteve presente aos sábados. Eu não fui nenhum dia. E a NBA Store lá, da NBA House, maravilhosa, mais uma vez, grande. E com inúmeros produtos, sempre com muitas novidades, com todos os times sendo agraciados, com camisetas, com jerseys, com shorts, com jaquetas. Muito legal ver com squeezes do seu time favorito. Às vezes o cara, eu torço pro Pelicans, eu não achei nada do Pelicans. Não, tinha jersey do Zion. O Zion pode ser que saia de lá finalmente, consiga. O cara que nunca quis estar lá de verdade. Mas tinha squeeze, tinha caneca do New Orleans Pelicans. Então, quer dizer, você que não, às vezes não tem um time para torcer, tô vendo aqui uma garrafa com a logomarca, com o Jerry West, com a logomarca da NBA. Então você vai lá, não tem um time ainda, vai lá e compra produtos relacionados à NBA, camisetas da NBA, camisetas de conferências, Sim. camisetas com o logo de todas as equipes. Tem para criança, para... Até achei uma coisa interessante. Eu fui comprar a pedido da minha cunhada, tia Denise, que eu chamo ela carinhosamente de tia Dedê, porque ela é a grande companheira do James, quando eu tenho que fazer algum evento, principalmente à noite, ela que fica com o James, o meu cachorro, em casa. E ela me pediu uma t-shirt do Michael Jordan. E aí tinha umas t-shirts da Jordan Brand na eBay Store, só que para criança. Só que tia Denise, ela é tão pequenininha que eu comprei uma XL para criança, serviu na tia Denise. Olha que coisa maravilhosa. Oh, que bonitinho, Incrível. muito bonitinho. Uma camiseta para criança de 13 a 15 anos, serviu para tia Denise. E ela Então, ficou feliz da vida. muito bem, parabéns à tia Denise. Tia Quanto Dedê. ao Botafogo aqui, quando a gente está Estava gravando? 2-0, do 0-0 estava, até onde Não, eu acho vi. que não, viu? Não, saiu um gol. Vamos ver. Tá 1-0 para o Atlético de Madrid. Acabou o jogo, Você né? que está acompanhando, acabou? Acabou. Então, Acabou uma o informação. Você que acompanha o Jargas Podcast, você tem informação na hora que a notícia acontece. Exato. Final de jogo, Botafogo 0, Atlético de Madrid 1. Mas o Botafogo está classificado. Exatamente. Aqui, para você que está acompanhando esse programa, é uma informação bombástica. Botafogo 0, Atlético de Madrid 1. Tá Exatamente. O PSG classificado em primeiro do Pode grupo. pegar o Palmeiras também? O PSG em primeiro do grupo, porque o PSG ganhou de 2-0 do Seattle Sounders. Tivemos um tríplice empate. O PSG com 6 pontos, 5 gols de saldo. O Botafogo 6 pontos com mais 1 de saldo. E o Atlético de Madrid 6 pontos com menos 1 de saldo. Sabe que é uma informação uma das mais inúteis que já fizemos aqui no Jaracas, né? Sim, sem dúvida. É um porque programa que gravado. vai ser exibido uma semana depois. Exatamente. Enfim, Se faz você parte. pudesse entrar numa máquina do tempo, Sim. para qual jogo da NBA você gostaria de estar na primeira fileira e acompanhar? Na máquina do tempo. Qual jogo? Só tem uma opção, tá? Uma Só escolha. opção. É um desejo. Clubista, não. Não, você pode querer ver aquela história dos 100 pontos do Will Chamberlain. Que essa aí acho que não existiu, né? Então não sei se eu vou voltar lá, se vai ter, né? Golpe. Falar que foi... Porque todo mundo fala que é golpe e tal. Cara, eu... O Denis aqui na direção achou que você vai no jogo em Detroit, lá contra a Indiana. Aquela porradaria? Ficar lá do lado do cara que é espancado pelo Ron Não, acho Artest. que não. Se eu estivesse lá, eu acho que eu entraria na confusão também. Fatalmente. Né? Seria envenenado pelo momento do jogo. Certo. Só me pegou de surpresa, assim. Eu acho que... Eu sou bem clichê,
Eu gostaria de ver Magic Bulls e Jazz 98, jogo 6. eu pensei no All-Star do Magic Johnson, assim, uma coisa mais... Mesmo sendo um All-Star... Gostei também do Lakers contra o Philadelphia, Magic Johnson campeão novato. Esse é um jogo Na Filadélfia. impactante. Acho que é esse. Cara, eu o Douglas do voltaria, James é muito voltaria recente. para clubista. Voltaria para 77? Portland e Dallas, jogo Então. 4, 2011, o último quarto do Brandon Roy, em que ele faz quase todos os pontos. E depois a série vai para Dallas e o Dallas faz 4-2 na série. E o Dallas depois é campeão da NBA em 2011. Aquele jogo do Brandon Roy, emocionante. O Lillard, quando pega o microfone, depois de 14 anos, uma vitória, vai to the buzzer contra Houston. Apesar de ter visto o jogo aqui, eu acho que eu viria alguma coisa de Jordan e Knicks no Garden. Possivelmente playoffs de Jordan contra Nova York no Garden. Seria bom, hein? Acho que Jogo o Garden 5, iria me seduzir. Jogo 5 de Tentaria juntar 93. Jordan e Michael Jordan no Garden. Algo assim. Jogo 5 de 93, aquela sequência de tocos que o Charles Smith sofre. Exato. Eu acho que seria algo assim. Tudo bem. Um jogo impactante. Eu ficaria também entre essa do Magic Johnson, de 80. Também acho que é o jogo mais espetacular da história dos playoffs de um jogador. E nada vai acontecer, nada vai superar isso. E o Jordan no Garden. O cara novato ser MVP, jogando de pivô, fazendo mais de 40 pontos contra Dr. J e companhia, na Filadélfia. Impactante. Ou o Block by James aí, em homenagem ao meu cachorro. Aquele jogo 7 de Cleveland e Golden State. Houver um jogo dos Bad Boys de Detroit também. São vários momentos. Eu iria para essa Vai para máquina do outro, tempo. que esse programa é de Reacts. Vamos! Eu não sei se a NBA permitiria, tá? Kukoc. Cleveland e Oklahoma, dois mercados menores. Sabonis. Assim não permitiria. O que você está insinuando? Insinuando não, eu estou afirmando que em 2000 nós fomos roubados dos Lakers. Sim, Isso é oficial. Isso é oficial. Roubado? Os Lakers tiraram o Sacramento também por vias indevidas. Isso é oficial. Oficial. Isso aí é claro, é nítido. Não sou eu que estou falando. Oficial. É só você ver aí. Mas contra imagens... não Foi o tem como Edilson discussão. Pereira da Silva? Praticamente, Carvalho. Carvalho. Edilson Pereira de Carvalho. É da Se você quer Carvalho? citar o nome- Não, se você quer citar o nome do cara... Edilson Pereira de Carvalho. Não é Silva, não. Exato. Já? Inclusive, ele Petrovic tá aqui, com Corte quer Sabonis. Acho que é participar. a trio de camisa mais pesado que a gente teve aqui. Vai usar uma clínica de arbitragem. Realmente atrapalhou bastante. Não, tanto que tem o árbitro que foi afastado. Essa foi camisa banido, do Sabonis eu nunca justamente usei. por botar Ela não na serve língua ainda, nos ela dentes. serviria pro senhor, Assim, que é um 2XL. assunto polêmico, discutível. Que era a maior que tinha na Eu vou loja. tentar, se você deixa eu tentar. Eu vejo o Boston, obviamente que eu estou contando com todos os jogadores saudáveis. Acho que seria legal demais. O Cleveland vai ter o mando de quadra, por exemplo, caso Eu achava o mantenha-se, Boston favorito. à frente do Contra Boston Cleveland, tanto que o Celtics. Cleveland não passou Mas eu acho que o Boston está melhor preparado. Eu acho que na hora do vamos ver, um fator de Holiday, a evolução, o Jaylen Brown, Jason Tatum, o Boston parece estar jogando em banho-maria. Parece que os caras estão aqui, vamos ganhar a hora que quiser. O que preocupa nesse momento, os últimos 10 dias, até com lesão, com illness, na verdade não é uma lesão, uma gripe, uma virose, É da Sabesp, que culpa da alastrou. É culpa da Sabesp. O Jokic estava no litoral aqui. Todo mundo. O Derek White esteve no Quem litoral. mais tem alguém aqui no litoral. que Alguém foi pro litoral e voltou aqui pegou com- uma virosinha? Ninguém? Ninguém? Não, ninguém foi ao Cara, litoral. tivemos uma virose. Todos para a fazenda, para o mato, para o campo. Foi temporada de viroses também, né? Foi. Cara, essa... Você teve na Tive. final de Conferência Eu Leste. tive uma intoxicação alimentar. Uma loucura. Nunca passei tão mal na minha vida. Sério? Nunca passei tão mal na minha vida de não conseguir ficar em pé. De ficar tonto, Fraco. fraco. Debilitado. De achar que algo maior poderia ter acontecido. Tanto que eu estou indo para fazer um grande check-up agora nessa intertemporada, Vai porque fazer realmente... eu cheguei a fazer, né? Logo no começo do tratamento psiquiátrico, eu A fiz última um vez que eu grande fiz check-up. faz 2 anos, tem que fazer de novo, acho. Então, eu vou refazer aí, vou fazer alguns exames assim de imagem que eu acho que são interessantes a serem feitos. E o tema aí, qual foi o tema mesmo? Eu tô meio... O tema era, pensando aqui na era derrota do o Cleveland, Botafogo. que eu não confiava no Cleveland na pós-temporada se enfrentasse o Boston. Porque o Boston era o time mais pronto, porque o Boston estava jogando em Os dois banho-maria. times tiveram problema de contusão. Exato. Mas será que esse Boston completo pararia o Oklahoma? Eu acho que levaria a série até 7 jogos. Também. Mas eu acho que o Oklahoma era o favorito Não, ainda. o Oklahoma era o grande favorito para conquistar o título e conquistou. O Boston Agora, realmente... e o Boston de 2024? Ganharia do Oklahoma de 2025? Me perguntaram isso ontem, sabia? Depois do título do Oklahoma, a gente está gravando aqui no dia depois do título,
Me perguntaram se o Boston de 2024, o Boston que venceu 4-1 Dallas, se pararia o Oklahoma City Thunder. É uma boa pergunta, assim, é uma boa análise, assim. Assim, de bate-ponto, Eu chutaria Oklahoma ganhando 4-3 também. também chutaria isso. Porque o Porzingis não estava saudável também naquela Sim. final. E foi muito bem no jogo 1, depois machucou e voltou só no final do último Exato. jogo, né? E eu acho que o Boston precisaria de uma força maior no garrafão também. E o Jrue Holiday não marcaria melhor o Shea? Ou do que o Nembhard, por exemplo, que também era um novato extremamente competente na defesa, mas novidade para ele também jogar uma pós-temporada, uma final. Depende de ver também quem teria vantagem de quadra, né? Exato. Não tem como, né? Essa vantagem de quadra seria Fundamental. Fundamental. Fundamental na série. Fundamental. Fundamental para a série. Não, o Boston Seria um belo campeão, desempenho. o time do Boston campeão evidentemente é melhor que o Indiana, Exato. foi vice. Exato. Então seria um desafio para mim também para 7 jogos. A questão principal seria Mano. qual equipe teria vantagem de mando de quadra. Eu acho que seria uma bela batalha. Gigantesca E batalha. isso aí a gente não vai poder nem ver o ano que vem também um tira-tema, Não, porque aí não. o Tatum lesionado Não, o Boston, é uma não, configuração e como completamente como diferente. equipe, o Boston já não vai ser a mesma. Exato. Aí você Mesmo tem com o Horford volta envelhecido, do Jason Tatum. Você tem o Porzingis também, que a gente não sabe o que vai ser do Porzingis, podendo ser trocado, o próprio Holiday, e o Boston sinalizando que tem interesse de subir no draft. O Boston tem escolhas de final de primeira rodada, de podendo subir no draft para pegar algum jogador já para o futuro. O Boston sinalizou que gostaria de ter um armador ali. É pensar em algo, né? O Jrue Holiday, ótimo pelos serviços prestados, o cara foi fundamental para o time voltar a ser campeão, né? Mas pensando já no futuro, vamos ver o que vai ser dessa franquia Celta, aí o maior vencedor da história. Mas o grande fato é esse, não tem jeito, né? A gente está no podcast que é semanal, tem que começar a imaginar, vislumbrar, cogitar o que vem por aí. Só que contusões não tem como prever Exato. e talvez seja o fator que é mais impactante para o resultado final das séries e tudo mais. E quando a gente estava falando de Boston e Cleveland, porque realmente na temporada regular eles estavam muito acima dos demais. O Indiana começou a reagir em janeiro. Foi no calendário desse ano agora. E os demais, só lembrar que era o confronto direto Knicks e Boston na temporada regular. Loucura. Massacre do Boston. O próprio Knicks chegou um determinado momento que ele não tinha vitória nenhuma contra quem estava acima dele. O Cleveland também voando. Voando, o maior início da história Como fazer uma análise e colocar nessa análise a possibilidade de um jogo de semifinal de conferência em que o Cleveland não teria 3 jogadores fundamentais. Exato. E que o Indiana mesmo assim conseguiu vencer na última bola. Que era o jogo 2 ali, porque o jogo 2 não jogou nem Garland, nem Mobley e nem o... Tinha o Allen também. Não era o Ty Jerome, era o... Tinha um terceiro cara da rotação que não jogou naquela partida. Garland, Mobley e... Não, o DeAndre Allen. Hunter. O DeAndre Hunter, o também. caçador que veio no meio da temporada. E o Boston, até a gente meio que avaliava aquela natural queda de desempenho do time que é atual campeão. Sim. Meio que se preservando para a reta final para playoff. Então não havia como fazer uma análise mais segura quanto ao Boston e imaginar que chegaria no momento em que o Holiday ficaria fora de jogos contra o Orlando, o Porzingis teria uma doença. Jay Brown já passou por em alto nível. cirurgia. Tatum depois da lesão. O Jaylen Brown estava já sofrendo, fez até artroscopia Sim. agora e fez infiltração antes. Né? Sim, para jogar. Para jogar, que é uma coisa bem arriscada para a longevidade de um atleta. Né? Enfim, não tinha como. Acho que as situações de Boston e Cleveland fugiram do alcance de uma análise. É isso. Porque isso acontecem naquele momento. Não tem como antecipar e já fazer uma análise E mesmo antes da lesão do essa Tatum, quantidade de contusão. o Boston abriu 20 pontos nos 2 primeiros jogos contra Nova York e Nova York virou o jogo. Sim. Então poderia ter, naturalmente, a série ter ido para Nova York 2-0 para Boston. E ela vai 2-0 para Nova York de uma maneira heróica. E Nova York, na temporada, parecia ter um teto tão evidente de semifinal de conferência, né? Que conseguiu até dar um passo a mais. Muito. E aí o Thibodeau foi demitido, mas acho que tem, porque tem um teto para o Thibodeau. Os Knicks querem título. Não faz sentido manter um técnico que visivelmente tem já um limite já estabelecido. O trabalho do Thibodeau já chegou no limite. Não tinha como imaginar aquele trabalho algo de forma otimista quanto à disputa de título, que é o que Nova York busca há 200 anos. Sacramento Kings toparia um Thibodeau? Qual time que poderia pegar o Thibodeau? Seria uma mudança total, porque primeiro que Memphis.
última temporada ele já não foi bem defensivamente, que é a grande, né, marca dele, né? Sacramento é uma defesa muito fraca. Ele ia ter que virar aquela franquia de ponta cabeça. Praticamente. Não sei se teriam essa coragem de algo tão radical. Porque o único time sem comando até agora é Nova York. Então vai voltar o Thibodeau. Volta o Thibodeau de Não chegava peruca. assim, Ele Thibodeau fez de uma carta. mullet. Você viu o testemunho que ele fez? Ele fez uma Sim, carta de bonito. despedida, né? Agradecendo ter feito parte de uma das maiores franquias da história. Ele foi todo emotivo, o Thibodeau. Nunca tinha Já visto preparando a volta. ele. Preparando a volta. Ele vai Exatamente. voltar a ser técnico dos Knicks. Será? Eu acho que ele vai voltar. Ele tem um estilo Nova York. Tem mesmo. Tem. Ele vai voltar. Agora, se ele voltar, vai ser de peruca, com um nome Histórico. Chibotê. Timoteu Lualuca É um Barro. novo técnico que surgiu aqui, que fez o curso. Ele de peruca loira. Fala, isso aqui. Eu lembrei, me deu agora os Minions. Qual que é? O Gru, né? Que é o chefe dos Minions, o Gru. Que tem aquele filme que aparece o Gru loiro, que é o irmão do Gru. O cara de roupa branca e de peruca loira. E o Gru de terno preto, de cabelo preto. É o irmão do Thibodeau que vai aparecer loiro, Sim. de peruca, que é o irmão do Gru. Seria histórico. Uma montagem para nossa produção, depois produzir o Thibodeau de peruca loira. Temos mais reacts? Vamos lá. Mais aí. Qual que é esse agora? Qual o número dele? 8? Não, como assim 15? Já vimos quantos já? Ah, não. Quantos que já vimos que eu tô perguntando? Sim. 15, falando, tá louco? Não. 15, você tá louco? 7 nós vimos. Já vimos rápido, hein? Será? Porque também já tem mais de uma hora já. Sim. Episódio especial, vamos lá. É reta final. Conversa E depois aí? da temporada. Abemos? E o Dudu, né? Muito agressivo. A Leila também provoca Sim. muito. Putz, isso foi E o demais. Dudu foi muito agressivo também na resposta, né? acho que passou do Inclusive, tom, né? ao final, na resposta, ele escreveu Confundi. VNTC, Não, VTNC. Exatamente. que evidentemente porque depois, agora a Leila vai processar o Dudu. É VTNC, né? Errei? Errou. VTNC. E o que eu falei? É o VNTC. E como é que é? VTNC. Essa referência Giovanni. Chaves. VNTC. E como é que é? VTNC. Já não sei mais. VTNC, ok. VTNC. É porque eu não estou ambientado com isso. É isso. E a Leila vai processar o Dudu, devido a esse VTNC, Exato. que a defesa do Dudu já está falando que, na verdade, ele quis escrever "Vou trabalhar no Cruzeiro". Exatamente. Toda essa risada espontânea, Ela né? entendeu? E aí, Ela a fez risada isso. de Sitcom da época. Sim. Não tem nessa. Exatamente. Ao final ele estava irritado? Tava. Tava. O Dudu Né? tá Porque a até no Leila Galo falou já. que o Dudu Nem saiu no pela Cruzeiro porta tá dos mais. fundos. Você falou, não, que é muito troféu aqui. Ele tinha é que sair pela VTNA. porta dos fundos, tanto troféu que eu ganhei aqui. TNG, E vou aí trabalhar no xingou, Galo. falou Sim. não sei o quê, depois falou VTNC. Cara, Na e os verdade, caras ele falou, assistiram o "Vou Jararacas e trabalhar fizeram no isso. Cruzeiro". Isso que é o mais É a linha de impressionante. defesa É isso. do Dudu aí É para isso. seguir Uma bem. boa saída, né? Cara, e os caras assistiram o Jararacas e... Advogados fizeram assistem muito Jaracas, temos até muitos populares aqui, isso. Exato, advogados. que são... Aliás, hoje tem populares aqui não, né? Não. Tem nem câmera agora os populares, eu acho, né? Dona Não tem Elma. nem câmera, já abandonamos os Consagrada, hein? populares Dona Elma aqui, quase acabou. aposentou de A tantos era clientes. dos populares acabou, A era dos populares? acabou, foi embora. Só playoffs do ano que vem. E olhe lá, e olhe sorte. lá, e olhe lá, se tiver Estamos sorte. ainda averiguando. Depende do humor de todo mundo aqui para No aguentar os período. populares mais uma vez. Eles ficam só mandando superchat para o programa gravado, como hoje. Mande um superchat para o programa gravado. Ajude Especial. o Jaracas Podcast a seguir com esse projeto que vem do fundo da alma. A nossa produção vai pegar o nome de cada um e eu vou mandar uma mensagem agradecendo no inbox do Instagram. Você que mandou no dia tal o superchat, fica aqui o meu comprometimento com você que está fazendo o superchat num programa gravado. Isso aqui é Histórico. querer ganhar dinheiro, hein? Isso é respeito ao nosso telespectador barra Mas depende do ouvinte. valor, né? O cara vai lá Assim, e manda não, 5 R$2 não. centavos. R$2 eu mando obri. Não, fala, É. não, você manda um xingamento mesmo, né? Manda um joinha, um emoji. Mas advogados assistem muito, advogados assistem muito Sim, aqui. muito. E certamente todo o corpo jurídico que trabalha para o Dudu. Dudu já estreou no Galo? Jogou o ministro. Jogou bem? Ah, tá meio sem ritmo, né? Jogou a última partida aí que o Atlético ganhou antes da pausa, ganhou do Internacional. É verdade. Ganhou de 2-0.
O Atlético está bem. Um belo gol do Luiz Henrique no final, não era? Luiz Henrique não, Júnior Santos. Júnior Santos, eu confundi. Luiz Henrique era do Botafogo também, né? Júnior Santos. Foi 2-0, o Atlético está com 20 pontos, está bem, para um vice tão turbulento. Sim. Está muito pertinho Tá dos numa líderes posição aí. boa, sim, sem dúvida. Tá bem, o Galo está bem, o Galo vai melhorar um O pouco. Galo é forte e vingador. Forte ganhador, o Galo é maravilhoso. É verdade que a seleção... Qual seleção que tentou? A seleção chilena fez proposta pro Cuca e o Cuca negou. É mesmo? Seu Cuca. Seu Cuca. Proposta como que é pro o nome do Chile? Cuca? O Chile? Pra onde que vai o Chile? cara? Alex Stival. O Chile querendo o Cuca como treinador. O Chile Recentemente tá eu vi um jogo narrado pelo lendário Galvão, Sim. né? Uma carnificina maravilhosa. O Brasil e Chile do Maracanã? Não, eu vi o primeiro e o segundo. O O primeiro, primeiro 0x0 no Santiago. nossa, Uma 1-1. loucura. 1-1. Foi 1x1. 1-1. 1x1. Com o lendário Galvão, Estádio Nacional. Pelé Ó, e Chico Anísio. nossa. E grande elenco. Trio de transmissão da Globo, em 89. Tinha 1-1. repórter? Tinha, não sei agora se era o Roberto Tomé, se era como é que era o outro famoso aí que ficou muito tempo. Que depois virou diretor da Globo, o Não, Luiz não, Fernando. não. O outro também ficou muito tempo que falava. Tino Marcos. Tino Marcos. Acho que esse mais estava muito novo também na época, né? Porque foi 89. O Brasil fez 1-0, não me lembro agora quem fez o gol do Brasil. E o Chile empata naquela bola que o Tafarel solta, a arbitragem marca um sobrepasso, o cara do Chile pega, arranca a bola da mão do Tafarel, bota no chão, o outro cara vem, chuta e faz o gol. Uma confusão desgraçada, entendeu? Sim. E depois teve o jogo da fogueteira, né? Porque o Brasil estava ganhando de 1-0 o gol do Careca. E a Rosemary, depois até pousou para uma revista de nu feminino, Sim. e que mandou um foguete lá, o Rojas simulou com uma lâmina de barbear que tinha sido atingido, e o Chile depois foi descoberta a farsa, e o Chile foi suspenso, né? Não pôde disputar nem eliminatória de 94, foi disputar só para 98, até classificou. Exato. Uma carnificina. Enfrentou o Brasil. Brasil, Bambam Chile, Zamorano e Marcelo Salles, uma Que grande dupla de ataque. hein? Nossa Senhora. Dupla hein? de ataque. Marcelo Salles era extremamente letal e o Ivan Bambam Zamorano Zamorano também. um monstruoso. Monstruoso. E com uma carreira mais sólida na Europa, né? Salles também jogou na Entendi, Europa, não. mas o Bambam Zamorano. Muito bem. Sempre gostei muito da seleção chilena. Baita freguesa do Brasil, né? Sim. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Mas o Pinidia, quase com uma bola no finalzinho no Nossa. Mineirão, quase eliminou o Brasil aqui, né? Quase. O Nas jogo foi pra oitavas. pênalti. Nossa, aquela Quase. bola ali, meu pai Quase, do céu. quase. O cara prendeu a respiração ali. Seria um Não fracasso. teria hein? acontecido, Seria um fracasso perder para um freguês aqui no Brasil. não seria humilhante, mas seria um fracasso, porque o 7-1 foi humilhante. Né? Exato. O 7x1 foi humilhante. O 7-1 foi mais que um fracasso, foi uma humilhação nacional. Mundial. É Que um país sede... pro país, né? Sim, mas pro país sede ser eliminado daquela maneira, Não há nada semelhante. nada. Com um nada. time com tradição, né? Sim, história. Não, é uma vergonha. Você tá Não, a onde, Itália, no a 7-1? Itália tem adquirido vergonhas, porque nem pra Não Copa do Mundo tem classifica. ido. Nem se classificar tem se classificado. Porém, um desde time que, A mandante partir do momento que a equipe está disputando, Exato. não há nada maior quanto a humilhação como essa que o Brasil teve não em teve. 2014. Até hoje não teve. Se tivesse perdido para o Chile, seria uma frustração revoltante, dilacerante. Sim. Agora, humilhação. 7x1, exato. Tanto 7x1 é é que nem inesquecível, falam né? muito, nem falam mais tanto nesses programas antigos, não falam muito mais da derrota do Brasil contra o Uruguai na final da Copa de 50. eles- Porque eles o que é a perdoaram- derrota do Brasil na Copa de 50 por 2 para o Uruguai, diante de uma derrota para a Alemanha por 7-1 em casa? Exato. Perdoaram o Barbosa. E o Barbosa, antes de morrer, ele falou assim, cara, até 64 hoje anos depois. o cara se mata alguém, passa 30 anos, o cara... eu lembro de uma entrevista dele, ele falou assim, cara, o meu erro foi em 50 e o pessoal ainda me cobra, cara. Pra sempre. Um erro que não foi nem um frango, não é um erro. Não é, É um um erro, cara. Pelo Isso ângulo acontece direto. de imagem, Sim. o cara que não fechou o ângulo, a bola passou direto. Sim, foi uma paulada. É. Cara, e ali, às vezes, o posicionamento, às vezes o cara... Cara, é uma outra época, uma outra realidade. E como se ele fosse o culpado, só ele, num esporte coletivo, de um erro. E a gente já viu isso tantas vezes, cara, acontecer. Ela tava falando que o gol do Brasil e Chile foi contra. Eu lembro, foi uma saída do goleiro, a bola bate, rebate, bate no zagueiro do Chile e entra. Lembrando aqui, o Denis aqui já foi ver o Do gol. 1 a né? 1. Do 1x1 em 89. Galvão, lendário, narrando com muita intensidade, com muita energia e com sangue nos olhos. Esse era Galvão, Bueno.
Galvão. O Loucura lendário Bueno. Galvão. Monstro. Mais react aqui. Eu esqueci. Na verdade, eu esqueci. A semana tem tantos jogos acontecendo que eu cheguei a marcar para fazer a unha e eu perdi a hora e eu fiquei com vergonha lá. Rose, me desculpe, Rose. Já nem faço mais a unha com a Rose. Faço hoje com a Vitória aqui, que é a nossa maquiadora. Por que você Doutora trocou a Paty. Rose pela Vitória? A doutora Paty falou assim, com a Rose. eu preciso fazer a unha. Ela falou assim, vai aqui na Rose. É unha da mão? Unha à mão. Do pé? Não, pé eu tenho uma podóloga, a doutora Adriana. Podóloga. Tem a podóloga, Adriana, muito podóloga Eu não vaidoso, sou né? metrosexual, das multidões. que fale essa bobagem, não sou não. Mas assim, sabe por quê? Eu sempre roía a unha. Vaidoso. Não Roía só muito na a unha. unha. Pra parar de roer a unha, Podóloga. você tem que fazer a unha. Então eu fico cutucando, enchendo o saco, os cantinhos da unha. É, e Só roer a unha, Vicky vai, aqui não. um dia, quando ela foi maquiar a gente aqui pro Jararacas, ela falou assim, eu faço a unha também. Aí, Cara, Então eu vou fazer com você. Virou o quê, né? Cuidado das minhas Virou unhas. circo, E eu tenho né? deixado até elas grandes, ó. Certamente. Elas estão Tivesse grandes, com porque eu não elas, tenho no pé. cutucado mais. Mas agora com o Jararacas deixando de ser ao vivo, eu vou ter que utilizar novamente a Rose, porque eu não vou conseguir mais ver a Vitória Rose. semanalmente. Rose, estarei de volta em breve, Rose, me aguarde. Muito bem, então. E depois teve um programa, um episódio, Eu que você mostrei mostrou o os pé, pés. sim. E esse programa, recebi várias mensagens também. Muita gente fez print. Muita gente mandou mensagem pra mim, me encontrou na NB House e falou assim, nossa, Buga, eu vi que você cuida do seu pé, do seu pezinho. Muita gente fez print. Eu espero que não tenha nenhum pervertido Ah, sim. fazendo algo mais Assim. com a foto dos seus pés, né? Assim, acho que não, né? Acho que não Porque chega há muitos tanto. Né? pervertidos fizeram isso com o grande Luva de Pedreiro. Ah, fizeram isso? Com os pés do Luva de Pedreiro? Não, com a foto do rosto dele. Ah, é? Fizeram E isso? mandaram pra ele. Luva de Pedreiro, hein? Que caso, que história do Luva de Pedreiro, hein? Pois, você conheceu pessoalmente o Luva de Pedreiro? Não, Eu o senhor conheci. gravou com ele? Gravei, né? Gravou que ele era um garoto Figura Prime, realmente uma figura diferente, uma figura diferente. diferente. Exótica. A figura Eu não extremamente cheguei a ter essa exótica. oportunidade de ver pessoalmente o Luva de Pedreiro. Eu tive. Figura muito exótica. É mesmo? E aí, né, eu acho que uma foto Receba! dele... É, só isso que ele fala, basicamente. E uma foto dele aí, pervertidos, É mesmo. começaram a fazer atos libidinosos, Olha só, hein? tendo como alvo a face dele e mandando para ele. Ele ficou indignado, ele ficou revoltado na internet, comentou ainda mais a loucura da situação, entendeu? Que loucura, eu não vi isso aí. Recente? É recente. Que doideira, não vi isso aí. Esse Luva de Sorte Pedreiro, sua nesse histórico, caso. hein? Histórico Luva de Pedreiro. É inacreditável. Mas ali era algo que as pessoas têm que se cuidar, né? Passa dos 50 anos de idade. Eu vou voltar agora com o término da temporada a me cuidar ainda mais, a voltar ao Pilates. Eu parei também vou por 2 perder meses. peso, a partir de agosto eu vou perder peso. Eu ainda não perdi peso nesse período Eu agora espero que de o senhor inverno. perca e eu não encontre esse peso. Porque Assim. é perigoso. Quando alguém perde, alguém sempre encontra. É porque nesse período agora eu ainda estou utilizando o meu tecido adiposo de defesa contra o inverno. Sim, Então, para um fator de sobrevivência, é importante que eu mantenha esse Importante. tecido adiposo. importante. Mas assim que a temperatura ficar menos fria, eu vou começar e espero até o final do ano começar a ter resultados visíveis. O senhor vai para a de academia redução. também? O senhor Não, vai farei pra... exercícios em espaços públicos. Não, exercícios em espaços públicos? Em espaços públicos. Caminhadas? É caminhadas. Vou começar humildemente, Caminhadas. diante do que eu posso, no Sim. momento, O senhor conseguir. já tem algum lugar para que eu eu não possa tenha. indicar para os fãs poderem Não gosto. Caminhar ao lado não do gosto senhor. de populares. fazer mas eu aquela farei camisa isso. caminhada com a sirigaita, com a jararaca? Faz todo um grupo, Seria, né? é um grupo. Apareceu um grupo religioso. Tipo o Ricardo Capriotti, que tem o Capri Run. Que o Capri Run, onde que é? 1º de janeiro. É a primeira uma corrida praça. do ano. Você tem a São Silvestre no dia 31, e no dia 1º, o Ricardo Capriotti da Rádio Bandeirantes, meu ex-companheiro de TV Record, ele faz a Capri Run. Ele parece bonzinho, pessoa boazinha, né? Capriotti é um gentleman. Um dos caras mais educados, um dos caras mais incríveis que eu trabalhei na profissão. Põe numa lista seleta de Marcelo Gomes, Ricardo Capriotti. Vai ser difícil Marcelo encontrar. Gomes, narrador. Marcelo Gomes, narrador do modo Prime, da NBA Ok, do mas modo o quê? Prime. Qual a característica deles? Íntegros, corretos, respeitosos, Bonzinhos? bonzinhos, maravilhosos. Eu sou bonzinho? Não, né? Educados. O senhor é um Não. nota 7,5 na lista de 0 a 10 de bonzinho. Você é um cara Eu bonzinho. tô mal, então. Você é um cara Eles são bonzinho. 10, Você é né? um cara bonzinho. Não sou não. Não, senhor, Não cara, sou, não. não. Sou não. Próximo Não, react. tem, não sou não, será de react? Não é possível. Não sou não foi Teve uma das uma frases mais passagem rápida. utilizadas.
O não sou não foi praticamente um... Fique o questionamento nessa NBA Finals, foi um não sou não nessa Fica temporada. o questionamento. Vamos diria lá. Alan Ambrosio. Alan Ambrosio, vai Alan Fica Ambrosio. o questionamento. Eu amo os dois. Os dois são as maiores referências que eu tenho no basquete, cara. Quem é mais bonito? Michael Jordan. Ah, Jordan sabia que ia ter essa. Cara, eu não posso falar o que eu já falei em outras oportunidades. Acho que eu posso falar, se eu fosse mulher, eu daria pra ele. Daria. Pra Daria o ele quê? e pro Denzel Washington. Daria o quê? Daria o anel. Anel Daria o que de você quiser. Denzel Washington Daria, passou se batido fosse aí. mulher, Passou. Eu seria Você amante do sucumbiria? Michael Jordan. Hã? Amante? Sucumbiria. Não é mulher. O cara não ia me querer, mas né, o cara pode ter a mulher que ele quiser. O Michael Jordan ia falar igual aquele personagem do José Wilker. Qual? Se prepare que hoje eu Eu vou te usar. Não, isso aí é muito... Não, então, eu sendo mulher, Aí eu você, podia falar Ricardo. isso. Não, você pode Hoje ser homem não. também. Não, eu não faço questão. Eu não tenho Então, esse vamos apreço. deixar bem claro isso aí. Não Você, gosto. como homem, você não faz questão de dar faço pro Michael questão Jordan, não. Nenhuma chance. Mas se fosse mulher, Nenhuma tudo chance. bem. Se eu fosse mulher, foi o que eu falei. Mas se ele chegar assim, de uma forma muito sedutora, não? Não. No Acho o cara cangote? bonito. Acho o cara bonito. Carnaval? Eu sou conhecido Hein? o Michael Jordan. Então no carnaval. Aqui, ó. As pessoas que eu Você gosto... no bloquinho. As pessoas que eu peraí, gosto... não. peraí. As pessoas que Então eu vem gosto, cá, eu cumprimento vem com cá. um beijo. Família italiana. no bloquinho. Eu cumprimentaria ele com um beijo Você no no rosto. bloquinho. Não, O nenhuma Michael chance, Jordan nenhuma. chegando. Nenhuma chance. Perfumado. Você Nenhuma dava chance. pro Michael Jordan assim. Não, Tem você essa dá. de se fosse mulher, não. Você dá, você Claro, dá. lógico. Você daria? Na hora. É na hora. é- Vem, Michael Jordan. Me possua. Então fala lá pra ele, porque se chegar esse corte até Não, porque eu tô o vendo Jararaca você e tô imaginando o Michael Jordan. USA, Sai dessa. Ah, Tô se, fora. se fosse... Não. Você também dava agora também, homem mesmo. Dava sim. Não daria, Aproveita a liberdade do carnaval. Para com esse preconceito. Carnaval Com deixa esse os caras assim, ó. tacanho. Tá vendo? Para com Não é isso. questão de Você, conservadorismo. homem, também dava pro Michael Jordan. Não apenas como mulher. Não daria, É isso. Não daria. Viva o carnaval, viva a liberdade Só não sexual. vou- Só não vou... Muito não, bem. Isso é uma isso. coisa. Tá bom? Uma coisa é uma coisa, É outra isso. coisa é outra E coisa. é carnaval. Vamos falar de política. Carnaval, então o senhor Você solta. tava aí sim. Você dá pro Michael Jordan sim. Tava solta. gostoso pro Michael Jordan. Tá gostoso, Mais uma eu vou. vez, tenho certeza. O senhor daria gostoso. Eu, você e todo mundo Paixão. aqui. Você quer me colocar na... Todo mundo. É uma suruba. Isso. Tudo servido a Michael Jordan. Aplausos Khalifa. pro Michael Jordan, por favor. Vem, Michael Jordan, vem. Uma Nos coisa- possua, já tinha Michael Jordan, público? nos possua. Não, era só Uma nossa coisa é produção. verdade. Ele homem Isso aí, também. Todo foi mundo gravado. tava Uma coisa eu te falo, ele era chegado mesmo. Dias antes do carnaval para passar na segunda de Você carnaval. era mulher, você estava de vestido? Semana antes. Não, claro que não. claro Para que com não. isso. Ser cheiroso eu também sou. Política. Você é cheiroso realmente. Então, Esse corte é história. seria dar gostoso. Com paixão, Com paixão. com amor, Com amor, carinho, com afeto. carinho, afeto, ser possuído e encarar aquele momento como algo único na sua vida. Ah, sim, sem dúvida. Michael Jordan. Tô até aqui, ó. Michael Jordan está sempre Já está comigo. no seu peito já. Está no meu peito. Michael Jordan já está Beliscando meus beliscando mamilos. o mamilo. É, já. Realmente, sempre que eu lembro, quando você chegou no dia para essa gravação, né? Você estava com essa história na sua cabeça. Você começou a falar disso. Ah, porque... isso, não Não, sabia. assim, é porque as pessoas... A história é a seguinte, não era do Michael Jordan especificamente. O que você estava na cabeça, você até estava falando com o pessoal antes da gravação, e eu lembro que eu ouvi, era o seu incômodo com essa coisa de a pessoa escolher um cara e torna inimigo do outro. Ah, sim. Que são contemporâneos e são competidores, sei lá, Sim. no tênis, o cara gosta do Federer, então Nadal não presta. É isso. E outros casos, como aí, LeBron e Jordan, que é Sim. o tema do basquete. Sim, né? isso aí. E você Isso estava aí bem me incomoda incomodado muito. com isso. Não, e me foi a incomoda partir o fato disso do que você cara puxou esse tema. valorizar pra valorizar um cara, ele desvaloriza o outro. Cara, eu sei que você está É a falando. história do pai do Haliburton, que em vez de comemorar com o filho, ele vai lá e tenta menosprezar quem perdeu. Eu acho uma bobagem isso aí, cara. Eu acho que dá pra gente ver coisas boas e ruins em qualquer situação. Não é porque o cara tem uma preferência por um que acha que o outro é ruim, é horrível. Não, é uma preferência. E assim, não dá pra... o cara que gosta do Curry, por exemplo, eu vi essa semana alguém falando que o Kevin Durant, que é o segundo maior jogador da era dele, atrás do LeBron James, e alguém falou, pô, mas à frente do Curry... Cara, é uma preferência do cara, às vezes é a preferência do jogo, do estilo de jogo. Isso não quer dizer que o Curry seja ruim, cara. É uma preferência da pessoa no momento. Eu nunca vou desvalorizar alguém para valorizar o outro cara. Eu acho bobagem quem faz isso.
Mas é importante que no final você assumiu que você Daria. ofereceria, né? Sim, o senhor, a os gente seus faria uma suruba geral. gracejos, né? Toda a sua intimidade. Eu acho um cara para o lindo, Michael eu acho um Jordan. cara maravilhoso. Eu acho o Shea, por exemplo, vamos passar para os tempos atuais. O Shea não foi somente o MVP da temporada regular, MVP Finals, campeão, cestinha, que ganha inclusive o troféu Michael Jordan, mas é um cara elegantérrimo, um cara bonito. Elegantérrimo, foi muito bonito. Foi também, não é? Meio Milton Cunha? Foi, total. Pô, cara, o cara é partidaço, né? Já tem um filhinho, né? Já tenho um filhinho, cara. O filho tirou muitas fotos com o as troféu. Fotos, cara, que família maravilhosa, um cara lindo, maravilhoso. Você também se ofereceria ao Shea? Não, nesse momento eu não estou me oferecendo a ninguém. Estou recluso. Só Michael Jordan. Só Michael Jordan, sou somente dele. Michael Jeffrey Mas só no Jordan. carnaval também, né? É, o carnaval que você tá ali meio, né? Você tá meio ali, Você vê o né? Michael Jordan que se ele tiver com aquele brinquinho dele, Porra, né? aquele brinquinho, eu sonhei em ter aquele brinquinho. Eu ainda vou criar coragem e vou furar. Você ainda seria na verdade, oportunista, né? Na verdade, eu não Você furei. seria interesseiro. O quê? Você ia querer ficar com o Michael Jordan, Por interesse. oferecer os seus gracejos pelo interesse do brinco, para ganhar, depois do dia dos namorados, o brinquinho dele. Um anel por um anel. Um anel por um anel brinco. por um brinquinho. É isso. Você é Pode ser. interesseira, né? É interesseira. Teria que ser assim. Mas eu Safado. deixei, eu quase furei a orelha em várias oportunidades, mas eu queria ter aquele brinco ali. Aquele brinco é bastante caro, né? Eu fui até procurar alguns. Aí eu falei, não vou furar a orelha para comprar um brinco de 5, 10 mil reais por conta dos brilhantes ali, aquela argolinha maravilhosa. Mas cheguei a ver argolinhas mais baratas, assim, de aço inoxidável, umas coisas mais simples assim, mas quem sabe na próxima temporada do Jaracas, se a gente tiver aquele superchat maravilhoso, né, se tiver um grande apoio do público financeiramente, se eu não coloco aqui um brinquinho, acho interessante. E o Denzel Washington acabou também passando batido. Cara, maravilhoso. Mas Denzel você Washington também é lindo, citou né? ele também, né? O Equalizer ali, aquela série de 3 filmes, uma série maravilhosa. E o Não Denzel pode Washington, encostar nele não, pelo menos fotógrafo. Eu o que vi um ele vídeo tem de- recente. Ah, sim. Ele é um Ele fica cara bem irritado. Sim, ele é um cara aparentemente difícil de lidar. Bem porém irritado. extremamente competente, um cara fantástico, um grande ator e mata muita gente na série Equalizer. Equalizer? 3 filmes maravilhosos. Muito bem. Tem mais? Acho que esse foi o auge, né? É o auge? O pessoal foi embora, hein? O pessoal tá embora, tá se despedindo. Ai, meu Deus. Ali já era no túmulo do Lakers, ó. Coragem! Jararacas Podcast. Necessário e maldito. Edinaldo, você, né? Jararacas Podcast. Unicamente NBA. Sem dúvida. Unicamente, o único Ó a tema censura lá. desse podcast NBA, especialmente nos playoffs. NBA. Eu gosto Ao muito meu dessa lado, camisa, melhor assim, comentarista de NBA. Maravilhosa. nesse Vai país, voltar Ricardo pra essa Bugarelli, temporada. Por favor, Muito palmas obrigado. para ele. Muito obrigado. Falaremos de NBA Sim. e unicamente de NBA. Antes disso, peço aqui, Ricardo, Sim. que eu estou com um certo temor. Né? Na transmissão do jogo do Flamengo, eu estava unicamente Xereca exercendo free. a digna função de jornalista e informei para a audiência que o apelido do atacante do Flamengo era Juninho Xereca. Sim. Ele falou até mais baixo. Exerci o jornalismo e vou lutar até o fim para exercer o jornalismo. Puta, agora eu vi o Lebron de ponta cabeça ali, ó. Estudado. Tinha sido Milhares eliminado. me elogiaram, mas a quem me condenou? É mesmo? Muitos também. Então eu peço aqui no Jaracas Podcast, esse espaço de liberdade, de respeito, de credibilidade, é só um pedido. Caso, devido a essa situação de ontem em que eu anunciei o apelido de Juninho Xereca, caso isso resulte na minha prisão, eu peço a você, por favor, Que que me mande cigarros, apesar de eu não ser fumante. Perfeito. Mas eu vi que é uma tradição, né? É uma tradição. Quando a pessoa está presa, ela Faca recebe dentro de bolo, cigarros. Faca dentro de bolo é de lei, né? Por favor. Canivete. Canivete. Exatamente, tudo do bolso. Estiletes. E também faço Dedo um pedido brigadeirão. aqui, por favor, para os meus, caso eu seja preso, né? Para os meus futuros colegas de Pedido, célula, importante. por favor, nada de sodomia. Respeito quem tem essa prática.
mas eu não me sinto bem, Sim, não me atrai. é justo. Então Seu eu pedido. peço que não haja sodomia na minha cela, e principalmente em relação à minha pessoa. Então, cigarros e nada de sodomia é o meu pedido. E esse é o Jararacas Podcast! É isso aí! Ei! E vamos lá! Free! Xereca free! Chegamos até GC, hein? Mais uma vez! Free xereca. Xereca free! Hashtag Free O senhor Xereca. parou de usar o Juninho Xereca? Jararacas Podcast. Por isso o senhor Única começou usar, com a NB. sua bandagem na Nosso boca? paradrapo aqui Por quê, hein? contra a censura Ah, sim. pelo jornalismo. O senhor deu uma informação Verdade. verdadeira. O senhor tem culpa do apelido do cara ser Juninho Xereca? Jornalismo puro. Não. Jornalismo puro. Puro. Informação. Tá muito É verdade chato, que eu torci muito para que o gol fosse dele? Realmente torci. Isso é profissional? Não. Mas o eu cara faço. fez o gol e foi anulado, né? O senhor não precisou gritar o Mas gol, né? também o homem estava numa banheira do tava Gugu, na banheira, tava. né? Que não seria a primeira vez, né? Juninho Xereca Acho com a que o Xereca na banheira do Gugu não seria a primeira seria vez. a primeira vez, sem dúvida. Juninho Xereca. O senhor parou de chamar de Juninho Xereca? No outro jogo, eu narrei depois de um jogo depois disso aí. Eu mudei para Juninho Xexé, mas abrindo espaço na brecha da lei, em caso de gol, falar. Só que tá um pouco difícil dele fazer gol. Eu nem sei se ele tá jogando mais, o Juninho. Também o Flamengo é uma E se seleção, eu né? futuramente, um brasileiro, sei lá, Copa do Brasil, se eu futuramente narrar outro jogo dele, acompanhando a censura, eu vou chamar ele de Juninho X. Eu vou sendo devorado pela censura, entendeu? Juninho X. Juninho Xereca, já foi para Juninho Xexé. Aí vem Juninho X. E aí, não sei onde eu vou parar, vai ser uma demonstração escancarada de censura quanto ao uso do apelido do rapaz, entendeu? Exato. Excetuando caso eu esteja narrando um jogo que ele faça um gol. Aí eu tenho a brecha para gritar. A brecha da lei. Mas eu acho meio improvável. Mas se acontecer, eu já avisei, né? Exato. Serei muito enaltecido também, como serei muito criticado. Ah, faz parte. Mas faz parte do trabalho. Faz parte. Um momento histórico aí contra a censura, a favor da xereca, do Juninho, no caso, né? E também Juninho Xereca. E sempre apoiando também o Edinaldo, a gente junto com o Edinaldo, que foi afastado de forma lamentável da CBF, né? Exato. Uma pena mesmo, e a gente ainda está lutando aí para transmitir séries, né? Em especial a Série Z do futebol nacional. Olha o QR Code da NBA Store. Continua Nossa com a gente, parceira NBA aqui Store. no Jararacas, Parceira. que é um episódio de Reacts. Semana que vem tem entrevista, hein? Semana que vem tem José Roberto Lucas, Zé Boquinha, aqui. Entrevista histórica, E foi mesmo. maravilhosa. Mas, Já tem quase umas 2 horas já, hein? Qual que é a próxima? Tá acabando? Tem que lembrar uma coisa, né? Já estamos aqui, o gremista, nosso amigo, produtor Leonardo Radaelli, sim, que, por exemplo, o Radaelli tem uma bela tática, ele é de Porto Alegre, mora aqui em São Paulo, para ele é muito... diante do risco de violência da cidade, né? Por exemplo, ele Radaelli é volta do demente. trabalho e está a pé. E pode passar perto de figuras que não são, né, muito Agradáveis, simpáticas, simpáticas. né? Pessoas que Acolhedoras. estão querendo dar um contato maior, um ataque, algo assim, né? Qual que é a tática do Radaelli? E você parece que você já presenciou isso, né? Ele grita, ele faz de doido. Ele grita aleatoriamente frases que aí, quem está querendo se aproximar para uma prática de assalto, acha, não, esse cara aqui é muito doido, não vou mexer com doido. O susto que eu tomei a primeira vez é tipo a buzina aqui. Cara, a primeira vez eu tava andando com ele na Paulista, foi um jogo que Corinthians e o gremista ele é fã do Cássio. E aí jogou Corinthians e Boca na Libertadores e o Rada falou antes, o Corinthians vai eliminar o Boca lá dentro, que o Cássio vai pegar se for para pênaltis, o Cássio vai pegar os pênaltis. Aí eu falei assim para ele, cara, se ganhar, nós vamos até a Bela Paulista, eu pago o lanche para você e a gente volta a pé da Paulista para minha casa. E aí a gente começou a voltar a pé. O Cássio pegou os pênaltis, o Corinthians classificou. Tá de E nós tarde, começamos, fomos de Uber e voltamos a pé. Estamos voltando a pé pela Paulista, 1h50 da manhã, caminhando e só louco na rua na Paulista essa hora. E o nossa. cara, uma hora, ele já anda rápido, Rada. E ele começou a gritar do nada, cara, que eu tomei um susto, já O sabendo. que ele estava? Não, eu não lembro o que ele gritava, mas ele gritava assim. Então, mas tem um que eu lembro. Chegavam perto, assim, cara, Mas a recente, então, você não estava, ele estava sozinho. sozinho. Ele grita simplesmente algo que eu falo em toda a transmissão. No intervalo, eu falo assim, agora você fica com corte panela. Corte panela. Exato. Então imagine um cara à noite em São Paulo Caminhando. gritando, corte panela. Corte panela.
Aí, evidentemente, Ninguém vai chegar perto do cara. o mais agressivo facínora Fala assim, não. se acanha Esse é pior que eu. diante de alguém gritando: corte, panela! Porque é bem isso, cara. Corte, panela! Né? Agora, a filha do Aliás, Rafa eu gritando. manter a crítica aqui ao Sport TV, que criou um programa chamado Sim. Panela. Não. Panela é o que tem de fala de basquete, que está dentro do Prime Video. Acabou. TV Uma nada se Panela cria, Sport né? TV. Tudo TV se nada copia, se cria. Rogério Guerreiro. Pelo amor de Deus, Olha tem lá, paz. falei. A falta de criatividade. Luísa, fale lá pra Luísa. Coragem. Mas não é com essa, ela grita, né? Ela grita. Coragem. Beijinho pra Luísa aí. Beijo pra obrigado pela Luísa. Ai, Corte, panela! Meu. Que realmente cortou, né? Porque a informações é que acabou. Panela vai possivelmente virar Panela uma foi frigideira. não para o sei. espaço. Panela foi para o espaço? espaço. Ou vai virar um panela dentro de algum outro lugar e não no Amazon Prime. Não, tudo bem. Mas aí é a questão E institucional. o Sport TV utilizando panela. Exatamente, Panela Sport TV com o Fred Bruno, né? E André o Balada? André Balada, nossa senhora. André como Balada. no Atlético, Aquela que piada. foto é histórica, né? Do André Balada no Que Galo. coisa né? horrível ele no Atlético, que Na coisa balada. horrorosa, né? Que coisa, como foi horrível. Mas Como ele foi fez horrível. muitos gols o André Balada na carreira. No Galo não foi bem. Horroroso No Galo o não foi bem. Atlético, horroroso. Outro atacante do Galo que o senhor consagrou nessa reta final de temporada foi ele, Valdir Bigode. Idêntico. Na verdade, o Shepard não estava aguentando mais também quando chegava algum brasileiro para sim. fazer entrevista, porque todo mundo começou a falar do bigode dele. Exato. Todo mundo. Mustache. Ele já via, ele falava, não, vem de novo falar disso aqui. Vai mostrar de novo, cara. Porque teve o Ticone, Sim. foi o primeiro, perfeito. Depois o Depois, Barão. o Barão ok. Mas depois eu vi, nas mídias institucionais, fizeram também. Eu já vi a cara do Shepard falando, lá vem esses brasileiros aqui me De irritar. novo. De novo, again. Então, coitado do Shepard. O Shepard nunca vem no Brasil, você pode ter certeza Esse disso. nunca vem. Ele já está traumatizado. Mas é o do Jimmy Butler bigode. falou que vai jogar alguma Bigode. temporada no Flamengo, mas o Ben Shepard não vai vir pro Brasil. Exatamente, não vai. Se vier, ele vem a paisana sem bigode. Sem bigode. Eu ainda tô pensando no Tom Thibodeau loiro, de peruca. De peruca. Tipo irmão do Gru. Ainda tô Peruca pensando daquele nisso. cantor horroroso lá, aquele cantor. Uou, yeah, como é que chama? Sem você não viverei. Como é que chama aquela coisa Ovelha? horrível? Ovelha. Ovelha, aquela Então, perucona. o- Ovelha é cabelo natural. É horrível, Muito cantor bem horroroso, cuidado, cantor bem horrível. cuidado, parece um o poodle. Thibodeau de peruca do Ovelha, Imagina. como o Thibodeau. Thibodeau. Tony Thibodeau, novo Falando técnico só do New York com Knicks. com o tradutor do lado, só para se É, passar como estrangeiro. Exatamente. E vai Histórico. seguir, vai ficar mais um ano pelo menos com o Em técnico Nova do Knicks, York. já que Nova York não teve a capacidade. Aí ele só não pode cruzar os braços assim, porque ele fica com os braços cruzados assim, ele vai se entregar. Ele tem que criar uma outra, aí tem que meio que- uma outra posição assim, né? Tem que ser ator. Tem que ser ator. Vai ter que fazer Porque uma... simplesmente Nova York não está tendo a capacidade de contratar um técnico. Será que absurdo. quando isso for ao ar aí, tem uma semana. A gente está gravando com um intervalo de uma semana para a exibição. Exato. Pô, espero que os Knicks já não é estejam possível. já com o técnico No anunciado. draft, né? os caras vão draftar jogadores, apesar que acho que Nova York não tem escolha no draft, mas, cara, você vai para uma noite de draft ou pensando já em trocas de melhorar a sua equipe sem consultar o treinador ou sem ter um treinador, pô, isso é uma loucura. Só Nova York. nos Knicks é proporciona isso. várzea, Isso é várzea. mas vai fazer a final contra a Houston ano que vem. É um bom palpite, muito bom palpite. Rockets e Knicks, Porque o edição de leste, 94. o leste está bem à disposição de Nova York e de Cleveland. Amazon Prime Video para o Brasil, narração exclusiva E as finais do Oeste esse ano. também. Mas NBA Finals, Amazon Prime, Knicks e Rockets em loco. Já está gravado aqui. A ver. Tem mais um para acabar, porque já tem umas 200 horas. React, Jaracas Podcast, celebrando a primeira temporada da NBA na era Jararacas. Você devolveu o celular da Alana ontem? No final da. Olha só. Putz, até aqui, hein, meu. Mas é legal É o que ele celular da acompanha Lana. o jogo. Exato. Pelo menos ele assistiu. Ele veio para uma turnê de jazz e no meio da turnê encontrou um espaço para assistir a gente. Muito obrigado pela audiência, mas agora você pegou pesado. Com o meu companheiro, que você quer tirar por 5 minutos. Não. É um cartão, O celular não. expulsão de handball. Você é uma 2 minutos de testemunha. volta. Ela deixou cair. Ela deixou cair, Como eu doida. tinha tirado o celular do caderno dela, ela achou que eu tinha feito de novo. Caderno gigante. Que me incomoda aquele caderno dela na bancada. É muito. É muito grande, né? Porque parecia que ia dar uma feira. Tava com um mascote, caderno aberto. Não, porque na cabine... É muita coisa. Quando o jogo não é no estúdio, na cabine, Sim. o caderno dela fica oculto. Mas na cabine, no estúdio, com a bancada, tá uma feira.
Então eu estava criticando duramente mesmo, fora e ao vivo. E como teve um momento que eu puxei também sem querer o celular, na verdade eu estava querendo puxar só o caderno, quando sumiu depois, que ela derrubou de algum jeito, Sim. ela achou que eu, a ponto de eu narrando, ela ficar perguntando, cadê meu celular? Eu narrando. O que mostra... Não, mas ela primeiro ela me cobrou assim, você pegou o meu celular? Eu falei, claro que não. E ela tinha esquecido de desligar o microfone. Então, se o cara que estava prestando atenção, dava pra ouvir ela, a vozinha bem fininha assim, você pegou meu celular? Eu narrando. Lá vem. Você narrando, Curry. é que eu ouço você alto, então a vozinha dela por baixo. E aí eu ia responder, eu falei assim, eu vou responder, eu tô no ar. Isso é o auge da crise da segurança pública. Loucura. Em uma transmissão esportiva, a comentarista acusa o narrador de roubar o celular dela. Isso é loucura. Basicamente isso. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. É, porque atualmente aqui em São Paulo você não pode ficar dando sopa com o celular. Isso é para quem é de fora aqui. Sim, atenção. Vai virar um trauma, eles vão querer sair aqui do estúdio, né? Mas tá dentro do carro, você não pode ficar assim, não. Ó. Porque vem um cara e dá um soco, quebra o vidro, arranca sua mão, moto, os caras de arranca o moto. celular, arranca sua mochila, arranca tudo. De São moto. Paulo tem nenhuma segurança a mais. Quer ver o celular dentro do carro? Tem que ser assim, ó. Sim. Parece que você está cometendo um crime, né? Mas na verdade você está tentando evitar um crime. A namorada acha que você tá vendo nudes, fazendo alguma coisa errada. Não, eu só estou Você tá tentando só evitar protegendo que o um celular. fascínora se assassine, né? Exato. Então é assim. E agora a gente tem o quê? Tem uma Dicas de acusação segurança de pública. roubo, de furto, né? Roubo, Maravilha. não, de furto, que ela não tinha visto, né? Sim. Durante uma transmissão esportiva. Isso nunca aconteceu. Histórico. Já aconteceu E fomos acusados. de repórter ser roubado, né? Em passagem. Recentemente Sim, um cara, muitos. até estava ligado, né? Tinha um cara rondando de bicicleta e o repórter ficou de olho. Ali, O cara passou assim, ó, segurou forte. Porque os caras estão nem aí. Se está ao vivo, Nem aí. se está fazendo passagem, se a pessoa está comentando, o narrador vai e rouba mesmo. Né? Então, crise de segurança pública, mas depois foi encontrado o celular da Alana, ela está tudo bem com ela. Tá tudo certo. Perguntas aí, Nilton, Betão? Betão, grande Betão, Nilton. recordista de superchat, R$300. Betão, do Até Hathaway hoje você tentou BR, pagar isso aí. SOS Automáticos. Você que tem um carro com câmbio automático e precisa de uma averiguação Ó. de algo melhor, procure o Betão. Valeu, Betão Mexan. é o melhor. Valeu, mexer de R$300, Vitor. Exatamente aí. isso. Procure o Betão. Betão é o melhor. É isso, o último? Foi o último? Foi o último. Foi o último. Acabou. Temporada que vem tem mais. Reacts, mais polêmicas e responsabilidades. Palpites. E, por enquanto, muitas entrevistas. Muitas entrevistas. A gente vai preparar aí vários episódios de entrevistas aqui com variadas personalidades. Sim. Figuras distintas, diferentes meios, diferentes desejos, ambições, objetivos, aqui no Jaracas Podcast. Muitos deles Sim. com basquetebol, obviamente, mas Sim, muitos deles não. Mas olha, esse episódio da semana que vem com o José Roberto Lucas foi memorável. Muito legal. Que foi um episódio que a gente não ficou muito comentando ele, falando do tempo atual dele, falando de NBA, não. A gente foi na vida do José Roberto Lucas. Algo que nunca ninguém fez, Segundo o próprio, inclusive. segundo o próprio Zé Boquinha. Então, não perca, semana que vem, segunda-feira, eu não sei o horário que vai entrar no ar, né? Exato, também não, ainda Mas não sei. fique ligada que o Jaracas Podcast vai com uma sequência de entrevistas e essa do Zé Boquinha, ela comove. É uma das mais aguardadas, sem dúvida. Foi muito pedido, né? Foi. De entrevistar o Zé. E a gente tem aí seguido aí algumas sugestões interessantes. Muito bem. Encerrado então, episódio Jararacas React! React. E que venha mais uma temporada. Primeiro agora o off-season, para essa série de entrevistas, para algo mais Exato. aleatório. E em outubro estamos de volta, junto com a cobertura do Amazon Prime. Vamos fazer o Jararacas ter ainda mais visibilidade. É só o começo, Ricardo. É só o começo. Obrigado a todos aí, continue se inscrevendo no canal, curtindo, Pede compartilhando. para quem não está ainda inscrito, né, que continua teimando em assistir sem inscrever, ajuda a gente um pouco, Exato. né? Sem dúvida. Faz parte, ajuda demais, entrega o conteúdo, o algoritmo aparece para mais pessoas. Siga, compartilha, curta. Também no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Spotify. Você ouve, você vê, você se diverte, você se emociona. O Você se Jararacas irrita. Podcast se irrita, você xinga as pessoas. Isso. Faz parte.
Faz parte, Não é o porque a ódio gente tem e o uma amor. opinião contrária à sua que a gente não te ama. Não, eu não. Faz Você não parte. amo mesmo, não. Não, eu amo todo mundo, o meu coração Todo cabe mundo? Então tá faltando critério. pouquinho. Só o John Halliburton eu não critério. amo. Ele é vagabundo, né? Ele é Vagabundo. vagabundo. Exatamente, muito bem. É isso. Eu Até a sucumbi. próxima! Eu sucumbi, ele é vagabundo mesmo. Tchau! Tchau, até a próxima.